Marcelo Coutinho, começando com você, meu amigo querido, bem-vindo e bom dia. Bom dia, lindão. Firme e forte? Bom dia, precioso. Hoje o dia vai ser intenso. Hoje o dia vai ser corrido. Você dormiu bem, foi Dormi tranquilo, bem, tá descansado? Na academia. Então pronto. Cafezinho. Ótimo. Fiboninha tá aí firme e forte. Fiboninha acordou cedo. Fiboninha vai ser nosso amuleto hoje pra cobertura, porque tá intensa a cobertura hoje. Hoje vai ser pancada. Eu vi 2.500 pessoas. Quase 2.600 como pico já de saída. É uma plateia ampla que quer te ouvir sobre dólar e índice. Vai lá, Coutinho. Bom dia, Cami, bom dia, meu moreno, bom dia a todos, bom dia. Olha só, ambos os gráficos, tanto o índice quanto o dólar, muito ruins, né? Então, o índice não sobe, lateraliza, sobe bonitão, tava tudo certinho. O índice tá preso em 131.925, cota 131.700. Então, toca na linha, já tocou hoje, tocou na linha ontem, sexta-feira. Então, assim, mercado ruim, perdoa, segunda-feira. Então, assim, o mercado deveria corrigir, não corrige, ameaça voltar para dentro do canal, também não volta. Então, é o mercado da incerteza. Quando você olha para o dólar, praticamente a mesma coisa. O dólar até 3 dias atrás, bonitão. Sobe, lateraliza, sobe, tudo certinho para subir. Segunda-feira, o dólar volta para dentro do canal. Terça-feira, testa suporte. Hoje já abre para baixo. Então, o que era um envelope de alta começa a virar um pivô de baixa. Então, assim, o mercado numa incerteza, e essa incerteza claramente traduzida nos gráficos. O que fazer? Cautela. Índice e dólar, ambos, índice embaixo de uma resistência, dólar descendo numa figura desfavorável. Eu iria muito pianinho, day traders de plantão, para eventualmente, em função aí do dia que o Léo já comentou, não tomar nenhum susto. Guilherme Cunha, meu amigo, bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, bom dia! Ah, Leozinho, chegou! Pô, faz 10, 15 dias que a gente tá esperando o dia 2 de abril de 2025, o dia T, dia do Trump. Eu tô muito animado, viu? Acho que na controvérsia, na contramão do cenário da cautela, o dólar já deu o seu devido recado, não tem compra aí, viu, Léo? Tem que tomar muito cuidado para esse dolinha, que caso venha a manter abaixo dos 5,70, é o terceiro ou quarto teste, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O gringo virou esse contrato vendendo dólar e, pelo jeito, não há Trump, não há DXY, não há nada que faça com que nós tenhamos aí um comprão nesse dolinha. O índice, de fato, muito triste, muito difícil, esse cenário até com que haja os seus devidos rompimentos, mas a boa mesmo hoje vai estar nesse dólar. E, Léo, se prepara para fazer aí, muito provavelmente, entre hoje e amanhã, a narração do dólar nas mínimas do ano. Acaba de renovar mínimo dólar, de novo, R$ 5,693. R$ 5,693, os 5,68 estão se aproximando. Gui, vamos mudar o eixo da nossa conversa, mas não o diálogo contigo. A gente segue falando com você, porém agora de olho em imagens bem reveladoras que você separou com base num documento da XP Expert. Vamos às imagens, eu vou fazer uma breve narração delas e você traz o analítico a partir disso. Veja só, na figura 7 mais à esquerda, qual é o raio-x do fluxo? Se we follow the money, se a gente segue o dinheiro, de qual dinheiro a gente está falando? Na hora de pensar essa apreciação do real, isto é, a fraqueza do dólar no Brasil, que saiu dos 6,30 para os 5,68 praticamente agora. E qual é a cor do dinheiro que ajuda a gente a explicar a alta pela qual a Bolsa Brasileira passou nos 3 primeiros meses do ano? Essas são as perguntas. A resposta, a figura 7 dessa imagem trazida pelo Gui, ajuda a exemplificar. Fluxos de investidores estrangeiros. Olha só, a linha preta, que é a mais destacada de longe, passa exatamente pelo gringo. A linha cinza mais clara passa pela instituição financeira ou pelas instituições financeiras, isto é, a indústria e a alocação da indústria. Repare que a indústria anda subalocada. A indústria não conseguiu surfar, tal qual o gringo, o que aconteceu nos 3 primeiros meses do ano. Outros nessa linha azul, até com um fluxo negativo. O institucional, olha, aliás, me permitam ajustar. Quando eu falei instituições financeiras, antes da indústria do mercado de capitais, eu estou falando aqui dos bancos propriamente ditos, né? Alguém pode me complementar. Mas aqui sim vem o institucional. Olha como o institucional está na ponta oposta, se você pegar de janeiro a março, no consolidado do primeiro trimestre. Olha como a indústria está subalocada. E quando você pega a pessoa física,
praticamente estável, um pouquinho de salto e praticamente estabilidade. Aqui é um raio-x, eu te agradeço por trazer essa imagem, Gui, porque é um panorama bem interessante pra gente pensar a cor do dinheiro, e é um dinheiro gringo. A manchete aqui é: olha como o institucional está subalocado ou mal alocado, olha como o gringo está hiperalocado em comparação com as outras linhas. E quando a gente vem pra figura 8 e pensa em fluxos de ETFs para o Brasil, e o ETF é um ativo financeiro muito confortável para o gringo alocar aqui no país, olha o salto. Fluxos para ETFs de emergentes. Olha isso aqui. Bem maior do que os fluxos para o Brasil através de ETFs. E aí a gente tem saldo negativo de saídas de fluxos de ETFs do Brasil e fluxos totais para o Brasil. Aonde eu acho que o Gui quer chegar com essa figura 8? Tem muita gente se expondo ao Brasil na cesta de emergentes. Diferente de uma alocação precisa e específica brasileira. É por aí, Gui, vamos para sua análise, pois não? Pô, Leozinho, e nós estávamos muito em dúvida, né, do porquê que nós estávamos tão bem desenhado, por que essa bolsa subiu tão rápido, se o doméstico não tinha mudado nada. Então isso me deixou até mesmo alguns dias mais pensativo na hora de dormir, da onde que tá vindo esse dinheiro. E ontem saiu esse relatório, o raio-x ali da corretora, e colocou, né, o fluxo para emergentes impulsionaram o Brasil, o EWZ apresentou saída e colocou 3 movimentos que eu acho interessante. É muito rápido, tá, Léo? Investidores estrangeiros estão favorecendo mercados emergentes e Europa em vez do Brasil especificamente, refletindo uma rotação global mais abrangente. Aquilo que a gente estava falando, sai dinheiro dos Estados Unidos, estava tudo indo para a Europa no à vista, e a cesta dos emergentes acabou respingando aqui no Brasil. Ao expressar uma tese sobre o Brasil, os investidores estrangeiros preferem ações individuais, com fundamentos sólidos, ao invés de uma exposição ampla ao índice como um todo. Então, quando vem no à vista, tá vindo realmente em bancão, Petro e Vale. E a performance positiva de Bovespa até agora tem sido impulsionada principalmente por fatores globais como a rotação de capital. Não há nenhuma melhora no cenário doméstico. Então, naquela imagem de figura número 8, comprova, né, aquilo que a gente estava falando. A rotação, ela veio, o Brasil ganhou por WO via ETF. E quando veio no à vista, veio só realmente na Petro, Vale e bancões. Excelente ponto, Gui. Eu fiz questão de antecipá-lo porque agora, como você já viu na mudança de imagem, a gente parte para os Estados Unidos. E não é exatamente por causa do tarifaço do Trump. Inclusive, algumas pessoas estão perguntando a que horas que vai ser o anúncio. 5 da tarde, horário de Brasília. Mas vejam só por onde devemos ir agora. ADP. Ontem nós tivemos o relatório JOLTS com uma fotografia levemente mais fraca do que a consensual. Só que este dado do JOLTS é um dado mais retrovisor. Disse respeito ao mês de fevereiro. Hoje o ADP nos leva a março. Eu já considero que março tem condições boas de refletir a imprevisibilidade que Trump contratou lá na economia americana. Mas nada se compara a abril. Porque se você é empresário, se você é dono de algum negócio ou dona de algum negócio, e aí você começa a se ancorar com o dia 2 de abril, qual que é o raciocínio? Pô, pera lá, deixa eu segurar um pouquinho a contratação. Pô, deixa eu congelar um pouquinho aqui minha ampliação do modelo de negócio. O Trump tem batido tanto nessa tecla do dia 2 de abril, vou eu me antecipar? Sei lá o que vai vir pela frente. Então, ao longo de março, eu já planejo o quê? A puxada do freio de mão. E isso vai se refletir, sobretudo, em abril, mas março já deve ter o seu impacto. Depois do que aconteceu hoje, é que você, em tese, destrava o terreno para que os empresários possam, sob a luz de um planejamento com números concretos para serem colocados na planilha, voltar a contratar mais ou manter, eventualmente, a depender da gestão, uma contratação menor. Então, em resumo, março já deve apresentar algum impacto, mas abril deve ser o mês da ressaca, já que Trump ancorou tanto tempo que o mês 4 seria o mês da libertação, das tarifas e de uma certa bagunça pensando em comércio global. São 9h14. Atenção, galera! A tabela da volatilidade na tela para vocês. DXY 104,100 pontos, VIX 7% de estresse, 23,31 pontos. Yields de 2 e de 10 anos, 2 pontos base a menos nos pedidos de prêmio. Tem muito em jogo. Vamos para o cenário base. Faltando alguns segundos para que nós tenhamos o destravamento desta divulgação na segunda cobertura especial do dia. O relógio não para, nossa cobertura também não. Vamos pro consenso relacionado ao ADP, para você não perder rigorosamente nada. Faltando alguns segundos para a divulgação. Hoje espera-se
122.500 postos de emprego colocados. É mais um indicador de emprego, pesquisa ADP de março, com criação de vagas, com consenso de 122.500 postos. Se esta fotografia se confirmar, nós estamos falando de um número mais forte do que 77 mil que foi registrado em fevereiro. Gira o relógio, começa a digestão. Vamos com a Camila Nascimento, estamos na expectativa, temos o dado. Camila Nascimento. A variação de empregos privados, de acordo com o relatório ADP, ficou em 155 mil vagas nos Estados Unidos, Léo. Ou seja, fotografia mais forte, de maior resiliência, de maior ímpeto do mercado de trabalho americano, superando o consenso que apontava para 122.500 postos. Vamos para a repercussão imediata. Bom, a Cá fez já um trabalho qualitativo com produção industrial brasileira, vai fazer o mesmo em relação ao ADP e, na medida do possível, nós vamos acomodando a parada. Na prática, o que é que está em jogo? Ora, se o debate é uma desaceleração e eventual recessão, não é exatamente essa fotografia que corrobora com a preocupação, né? A gente está falando de um mercado de trabalho mais forte, mais consistente, associado a uma inflação maior pela bagunça tarifária, menos espaço para o Fed cortar juros. Aquela manguinha de fora para 4 cortes de 25 pontos base, ela pode ser revisitada. Nós temos agora os yields de 2 e 10 anos fechando 1 ponto base e meio, não nos esqueçamos. Tanto o ADP em si tem menos possibilidade de digestão em comparação com o payroll, quanto o tarifaço continua sustentando certo freio de mão. É um freio de mão meio puxado, o que a gente vai vendo para a digestão dos dados macroeconômicos. Esses dois ingredientes têm que estar na mesa. O ADP em relação ao payroll é muito menos precificado, esse é um aspecto, e qualquer evidência antes do tarifaço tem um potencial de digestão menor, reduzido. Isto posto, os yields de 2 e 10 anos praticamente estáveis, com um pontinho base a menos nos pedidos de prêmio, reagiram pouco. O VIX estava subindo 7,5%, vou arredondar, agora sobe 6,98%, é praticamente a mesma variação percentual. E veja que o DXY passa incólume pelo dado, quer dizer, sem grande impacto, sem grande reflexo. 104, 120 é o que nós tínhamos antes, 104, 139 é o que nós temos agora. Ainda é um dólar a nível global praticamente lateralizado. Há uma corrida pelo ouro, como proteção de capital, há uma, se não corrida, busca maior pelo franco suíço, que é uma divisa associada a posições defensivas, tanto quanto há uma busca pela própria moeda japonesa, pelo iene, também associada a essa busca por proteção. Vamos passear pelas 7 magníficas, viés de baixa, nós temos Tesla caindo quase 3%, Amazon 1,5%, Meta 1,6%, Google 1%, Nvidia quase 2%, Apple caindo 0,86%, Microsoft 0,85%, tá na hora de atualizar os índices acionários americanos. Camila Nascimento. O S&P 500 cai 1,01% no mercado futuro aos 5.576 pontos. Dow Jones perde 0,63% aos 41.725 pontos. E Nasdaq cai 1,14% aos 19.214 pontos. Léo. 9 horas 18 minutos, reflexo doméstico. Moeda americana caindo 0,12%. Deu uma diminuída no ímpeto de baixa, R$ 5,704. Esse vira que você ouve ao fundo são os gloriosos integrantes do trio Los Angeles destacando. O Ibovespa Futuro passa para o terreno negativo, chegou a cair 0,01%, tá brigando para ficar no 0 a 0. Rodando a palavra, faz tempo que não ouvimos o Coutinho. Coutinho, teve mudança no Indifut, você também passeia pelo dólar, diminuiu o ímpeto de baixa. Daqui a pouco tem Guilherme Cunha para trazer fundamento. E em instantes, 9h30, o clima americano para o tarifaço. Fábio Fares, direto dos Estados Unidos, conversa conosco num dia decisivo. Pois não, Coutinho? Bora. No caso do índice, pessoal, lado esquerdo do gráfico, o índice lateralizado, figura de cunho baixista. O índice vai testar agora 131.620. Se descer, o que a priori é mais provável, por isso day traders de plantão atento, deve dar uma oscilada no 620, a sua baixa projetada está na casa de 131.350. Dito isso, o dólar do lado direito. O dólar também baixista, o dólar sobe no movimento de correção. Cota R$ 5,704, sua máxima projetada, R$ 5,710.
Anotado, Coutinho. Guilherme Cunha, saiu o ADP. É um ADP mais forte, que em tese contrata menos espaço para o Fed. Desidrata um pouco daquela narrativa de desaceleração da atividade. Mas não nos esqueçamos, entre ADP e payroll, o payroll é muito mais precificável, tem um freio de mão puxado em função do tarifaço e a gente ainda vai precisar colher mais evidências para medir o tamanho da desaceleração que a bagunça tarifária do Trump contrata. Se a foto de março poderia refletir alguma consequência, algum reflexo disso, é a foto de abril que será a mais fiel de todas, não, Gui? Pois não. Excelente, Léo. E é a primeira grande turbulência que nós tivemos para a data de hoje, né? Então, para quem é trader, conseguiu aí botar um dinheirinho no bolso no quesito dólar e também pode estar aí surfando uma onda nos movimentos exatamente oposto, tanto no câmbio como também no índice futuro, que perdeu a sua força inicial. Então, é a primeira turbulência, a ADP não muda rota do dia de hoje de jeito nenhum, né? Como você muito bem pontuou, o freio de mão vai ficar exatamente, então, agora para as 17 horas, temos um horário marcado, então até lá, tudo que o trader vai fazer tem que ser bem seletivo, porque pode mudar o humor e ter outras turbulências no meio do caminho, seja por calendário econômico ou até mesmo por movimentos de organizar para tal evento. Estava acompanhando o ouro, Léo, dentro desse meio do caminho, também deu uma turbulência na madrugada, chegou a ter um movimento de pico de resistência, em pouco mais de 15 minutos devolveu tudo. Então, os grandes players estão se organizando para esse evento e no meio do caminho a ADP é só uma pequena turbulência. Nós temos 9 horas com 21 minutos, obrigado ao Gui. 2 destaques qualitativos, um da produção industrial brasileira, outro do ADP, trabalho de Camila Nascimento para a gente entregar ainda mais detalhes sobre os 2 dados divulgados no horizonte dos últimos 20 minutos. Comecemos pelo Brasil, quando você olhou para a fraqueza da indústria registrada em fevereiro, o que é que mais te chamou a atenção? Vamos lá, 2 das 4 grandes categorias econômicas e 14 dos 25 ramos industriais pesquisados pelo IBGE mostraram redução na produção entre janeiro e fevereiro de 2025. Entre as atividades, a influência negativa mais importante foi assinalada pelo setor de produtos farmacêuticos e farmacêuticos, que despencou 12,3%, interrompendo 2 meses consecutivos de expansão. Outras contribuições negativas relevantes sobre o total da indústria vieram de máquinas e equipamentos, que caíram 2,7%, de produtos de madeira, que recuaram mais de 8%, produtos diversos, que caíram 6%, de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, que registraram perda de 1,4%, de equipamentos de informática, produtos eletrônicos, que perdeu 1,5% no período, e de móveis, que recuou 2,1%. Agora indo para os destaques do ADP. Só antes então, Cá, pra gente, como é muita informação, só pra gente arredondar então os destaques da produção industrial brasileira. Agradeço a Cá pela síntese. Farmácia, itens relacionados à indústria farmacêutica, itens relacionados a equipamentos de produção no geral e em particular quando a gente vai para eletrônicos e móveis, foram aqueles que mais chamaram a atenção da Cá em termos da fraqueza por eles sugerida. A gente vê então a indústria brasileira com uma foto mais fraca e mais frágil em fevereiro. Eu repito aqui a provocação. Se de um lado isso sugere desaceleração da atividade doméstica e, portanto, um juro terminal mais fraco, de outro, sugere também redução na ponta da oferta, porque nós temos uma indústria com menos força para abastecer o mercado brasileiro. Considerando uma demanda que ainda é quente, isso ainda pode gerar inflação. Muita gente associa desaceleração da atividade a uma desaceleração da inflação. Faz sentido conceitualmente. No entanto, quando se trata da indústria, isso é uma verdade até a página 3, porque você pode ter menos oferta para abastecer uma demanda ainda aquecida. Vamos sair da parte nacional, da parte doméstica, partir agora para o ADP que acabou de sair. Eu tenho uma dúvida particular sobre a questão dos empregos públicos. Só que o ADP fala muito da atividade privada, então não é exatamente o melhor instrumento para a gente entender. E você deve compreender por que eu estou atento a essa linha. Porque o DOGE vem sugerindo, departamento encabeçado pelo Musk, que quer reduzir as fotografias de gasto relacionados à máquina pública americana. Então, embora com o ADP a gente não consiga enxergar exatamente isso, o payroll vai nos ajudar mais na sexta-feira, temos a indústria privada, que pode ter se antecipado, em relação à bagunça do dia 2 de abril e às expectativas deterioradas a partir dessa data, contratando mais. Pelo menos o consenso apontava para 122 mil vagas e o que a gente viu foram 155 mil. Vamos para o qualitativo, é você. O release do ADP destaca que a indústria entregou ganhos de empregos mais fortes do que a média pelo segundo mês consecutivo. A contratação na construção civil
desacelerou. Recursos naturais e comércio, transporte e serviços públicos também perderam empregos. O release traz ainda que, apesar da incerteza política e dos consumidores mais desanimados, o resultado final foi de um número de receita de março bom para a economia e empregadores de todos os tamanhos, mas não necessariamente para todos os setores, Léo. Vamos reforçar os setores que apresentaram maior fraqueza, cara. Tava anotando aqui, você falou serviços públicos, qual mais? Construção civil, recursos naturais, comércio, transporte e serviços públicos, Léo. Comércio, transporte, construção civil, também serviços públicos, eu não peguei um. Ó, construção civil, recursos naturais. Recursos naturais, é isso. Aí comércio, transporte e serviços públicos. Ok, são os segmentos onde a gente teve mais fraqueza. A gente pode aprofundar isso com o Fábio Fares também, ele americano, que é, se não de nascença, de família americana, que mora nos Estados Unidos, então vai nos trazer um panorama também bastante detalhado. O Guilherme Cunha já trouxe uma primeira reflexão a respeito do ADP e da dinâmica de freio de mão puxado para a digestão dele. O Coutinho também já atualizou o racional sobre o dólar e sobre o índice. Nós temos agora a moeda americana caindo 0,20%, 5.700. O Ibovespa Futuro recuando 0,08%, 131.550 pontos. E a curva de juros fecha em média 5 pontos base em toda a extensão, contratos curtos, médios e longos. Super obrigado a Camila Nascimento, trazendo o qualitativo da produção industrial brasileira divulgado em fevereiro e também do ADP referente ao mês de março. 9h26. Guilherme Cunha, vou ainda prestigiar aqui outra imagem que você fez questão de separar. Há pouco a gente investigava em termos de fluxo qual era o carimbo do dinheiro que dava sustentação ou que deu sustentação à Bolsa Brasileira neste primeiro trimestre de 2025 e que ajudou inclusive o dólar por tabela e a reboque a cair. Era essa imagem aqui que a gente repercutia. E ela mostra como o gringo é protagonista em termos de fluxo. A gente também viu como veículo de exposição como os ETFs de emergentes têm ajudado o Brasil. Agora a gente parte para esta foto, que mapeia setorialmente o Ibovespa em meio a esta resposta que a Bolsa Brasileira ofereceu nos primeiros 3 meses do ano. Aqui para você, Gui, qual é a notícia? Pô, Léo, sensacional. Em 2021, aqui no TC, a chegada, insistimos muitos, né, junto com o Bruno Mazzoni, a respeito do setor de educação no primeiro trimestre, visto que nós temos a rematrícula e etc. E quando a gente viu esse ano de 2024, né, uma depreciação muito grande nas principais empresas listadas na Bolsa de Valores, esse movimento é do trimestre. Então, olha que loucura, né? Nós tivemos o ano, ou seja, o primeiro trimestre, 67% de alta para o setor e apenas em março é 28% no setor de educação. Também chamou muita atenção o setor financeiro bancário, que subiu 19%. Normalmente essa é a média de crescimento dentro de um ano, entre um único trimestre, devido ao forte resultado do quarto tri e o fluxo estrangeiro ter sido a bazuca virada em bancos, também subiu 9,9% durante o mês de março. E a curva de juros indo para baixo também chama atenção, correlacionando aonde que está os movimentos mais sólidos dentro do setor. Construção civil, então teve 29% de alta esse ano, apenas esse mês que a curva de juros foi para baixo, 16%, e nós temos, né, aquela Small 11 ou a Trig 11, caso o nosso ouvinte não queira escolher uma ação, quer pegar uma cesta, assim como o gringo, olha que loucura, né, o gringo veio via ETF, porque às vezes você aí do outro lado da tela não vai fazer o mesmo, né, vai querer selecionar a ação, então você pode ir para a Small 11 ou a Trig 11, e aí teve também um crescimento de 2 dígitos nesse trimestre, mais de 10%, apenas 6 ou 8, né, 8% durante esse mês aqui de março. Então, a curva de juros futura brasileira indo para baixo, a construção civil e o índice de small caps como um todo tende a ganhar uma força muito grande. Agora, o final, né, do pensamento, bancão já está tudo no preço, bancão já não é assimetria, bancão torna-se um título de investimento para que você possa receber dividendos. Então achei sensacional essa consolidação também do trimestre, mostrando cada vez mais, ano após ano, quais são as oportunidades da virada do ano, fim de ano, começo de ano. Muito legal, Gui. Você não tem exatamente o hábito de nos mandar algumas imagens. Sempre que tiver imagens dessa natureza, faça exatamente o que você fez. Fica bem ilustrativo. E se a gente olhar para a ponta oposta, é bem legal, no fundo, a gente olhar para essa tabela e pensar o que não andou também, para a gente manter a simetria, exatamente como o Gui estava destacando. E se você adotar esse óculos, você vai ver que o agro andou pouco perto de outros setores, inclusive recuou, né, 5,2%.
E a gente vê papel e celulose. Há quanto tempo não temos enfatizado aqui que Suzano e Klabin têm amargado vida difícil, até no rotation menos defensivo e mais ofensivo da Bolsa. 15% de marcha ré. Já a educação e construção civil, em linha com o destaque do Gui, também ajudadas pelo fechamento da curva de juros brasileira, sobraram. A educação subiu 67%, Cogna dobrou, praticamente 100% de alta. E você tem o setor de construção civil avançando em média 30%. Estava conversando ontem ainda com o Vinícius Custódio, meu parceiro aqui na redação. Falei assim: ô Vini, na construção civil todos os papéis destravaram com variações percentuais respeitáveis e consideráveis. E MRV está praticamente no 0 a 0. Por que MRV não anda? Ele falou: boa pergunta, vamos investigar. Lembrando que o Almoço de Negócios é o produto com maior vocação para tratar das empresas de capital aberto aqui na nossa grade da TC News. 9h30. Coutinho, seu destaque de índice dólar e daqui a pouco o destaque final do Guilherme Cunha e a nossa tabela com Fábio Fares. Pois não, Coutinho? Bora, o índice rompeu 1,31,620. Lamentavelmente não chegou, o objetivo era 1,31,335, o índice virou antes. Na verdade, volta. Então, eventualmente, quem vendeu e não estopou no meio do caminho ou eventualmente não zerou, fica atento. Você ainda tem uma possibilidade de repique do índice para baixo, mas a figura deteriora. O dólar subiu, como eu indiquei, atingiu o objetivo que eu falei, R$ 5,710. Quem estiver comprado no dólar, fique atento, porque 5,710 é um ponto de venda. Valeu, Coutinho. Guilherme Cunha, meu parceiro, o seu destaque final nessa hiper quarta-feira. Que bom ter você aqui, Gui. Então vamos lá, o destaque final acaba sendo cuidado com volatilidade, meu trader. Isso vai ter durante a quarta-feira inteira e principalmente quanto mais próximo for chegando das 17 horas, o mercado vai reduzindo as suas negociações até para dar aquele devido estouradão. Então cuidado, né? A gente tem aquele meme, né? O do Trump, o só análise técnica não aguenta um tweet meu. Imagina só um discurso, imagina só um anúncio de tarifaço. Então vai embora para tudo quanto é lado. Na data de hoje, respeito o gerenciamento de risco, eu acho que esse é o principal caminho do sucesso para uma quarta-feira, principalmente quando estiver chegando mais próximo do evento. Continuo na mesma tese que o dólar sobe só para tomar uma retada na venda e a grande incógnita vai ser o quão o índice vai sofrer de volatilidade ou até mesmo uma mudança estrutural no fim do dia de hoje. Mas isso é papo para a data de amanhã. Beijo do Cunha, até a próxima, fui! Valeu, Gui, tamo junto, 9h32, agradecendo mais de 2.400 pessoas que prestigiam o nosso trabalho em tempo real, mais de 1.400 likes acumulados, especialmente pro Pepe Souza, pro Jess, também pro Aurélio, pro Augusto Nicheli, pro Taca Lepau, pro Savan Fará, Paulo também tá na área, o Anthony, o Roberto, o Gilson Alves, o Feliciano Santos, contraparte, também a Juliana, a Aline Almeida, o Andarilho, o Léo Batista, o Felipe C, Kleber Neves, Felbi, Claudinei Fernandes, Treidinho e fulano de tal. Para esta super galera, inauguramos a segunda metade da segunda hora do Manhã TC News, de olho nas movimentações no mercado de futuros e com o privilégio de partir para os Estados Unidos. Vamos conversar com o Fábio Fares já na ponta da conexão. Chegou o grande dia, Fábio. A primeira pergunta que eu separei para você é: qual é o sentimento que você percebe nos Estados Unidos, faltando algumas horas para que Donald Trump anuncie o tarifaço? Bem-vindo. Bom dia, Léo, obrigado. Boa quarta-feira, né? Dia novo aqui, ainda estou me aclimatando. Léo, a verdade é que ninguém sabe e tem um monte de chute, um monte de expectativa e 3 cenários bases. Uma tarifa de 20% ou mais para tudo, uma forma de implementação mais estratégica, sendo por setor e por país, e um que abre espaço para negociações. Faz uma tarifa avisando, se você, contrapartida, quiser conversar, a gente melhora os dois lados, como até a Índia fez, falou que vai tirar, e ontem Israel e Inglaterra se predispuseram a conversar. Israel vai tirar e a Inglaterra quer conversar. O grande problema que a gente tem aqui, Léo, e que é o grande problema que a gente enfrenta há muito tempo no mundo, é que as agendas distintas da parte política, a imprensa sempre tem um lado. E tudo que está saindo é tudo suposição. Ninguém sabe, porque até esse momento os próprios assessores do Trump falaram que tudo está sendo decidido e sendo feito da melhor forma, porque tem muita conversa de bastidor, inclusive já com alguns países.
né? Aquela final de semana a gente viu que China, Japão, Coreia do Sul se reuniram para conversar e já criar um plano de contrapartida para impor nos Estados Unidos, e os assessores estão conversando. Então, assim, tudo é suposição. Uma coisa que a gente sabe, o Trump, ele não vai fazer nada que prejudique muito os Estados Unidos, porque a gente está num momento delicado aqui, com dados mostrando uma desaceleração forte da economia, um mercado que está tenso e, por mais que o ADP tenha vindo melhor, como a sua leitura foi perfeita, pode ter sido uma antecipação de algumas coisas, a percepção do americano é que a coisa tende a piorar. E a popularidade, nesse momento, começa a ficar chacoalhada. Então, assim, ninguém sabe. Essa é a grande verdade, e eu não acredito, do meu lado, pelos assessores que tem nesse mandato do Trump, que venha nada pé na porta. Ok, ou seja, a gente estaria diante dos 3 cenários que você tão bem organizou, eventualmente com o mais moderado entre esses 3 cenários, como uma aposta, que uma hipótese de leitura do Fábio Fares, que humildemente reconhece o que é obrigatório reconhecer. Ninguém sabe. Saberemos em algumas horas, 5 da tarde, horário de Brasília. Fábio, o que a gente sabe é o diagnóstico do Trump. E o diagnóstico do Trump é público. Ele quer fortalecimento da indústria americana, ele quer mais empregos locais, ele quer protecionismo para blindar os produtos americanos, e ele quer mais fábricas saindo do mundo e chegando à América, como ele assim diz. Tudo isso é o que ele quer. Algum destes 3 cenários base que você organizou o ajuda a atingir o objetivo? Eu acho que uma das coisas que precisa acontecer é uma equiparação nos custos, né, que os países enfrentam de importação. Os Estados Unidos taxam em média 2% e paga em média 14%. Isso não faz muito sentido. E outra coisa, como a moeda americana ainda é a moeda de reserva de valor global, a moeda de transações comerciais, é muito difícil manipular a moeda como outros países fazem, como a própria China, para fortalecer sua indústria local. Então existe uma série de estratégias, inclusive está sendo muito difundido aqui o acordo de Mar-a-Lago, que eles querem colocar em prática, que vai muito em linha com o que fizeram lá na década de 80, com o acordo do Palace, que fez a indústria americana se fortalecer e as ações comerciais serem mais justas. É o que eles vão tentar agora aqui. Óbvio, Léo, que a gente tem que sempre entender uma coisa, diferenciar o que o Trump fala e a postura dele em relação ao que realmente acontece. No primeiro mandato foi assim também. E a gente viu e já conversou aqui nas minhas participações anteriores que nesse segundo mandato também tem sido assim. Ele fala demais, ele late, porque é o jeito dele, prepotente, um pouco até arrogante, mas ele não executa muita coisa porque ele sabe que as coisas precisam acontecer de uma forma justa para todos os lados e sem disrupção. É uma forma, inclusive, ele tem um livro onde ele fala, eu vou com tudo para chegar no meio do caminho. E as pessoas não entenderam isso ainda, e a imprensa usa muito disso para bater. Agora, se você pegar por outro lado, tudo que eles estão descobrindo e mostrando do último governo que estava aqui nos Estados Unidos, desperdício de dinheiro, ineficiência, a máquina pública empurrando o mercado e tudo mais, você percebe que, por um outro lado, é essencial fazer isso, porque senão os Estados Unidos vai ter uma dívida impagável, vai perder a hegemonia que tem, e o mundo pode cair no colo de uma China que, por enquanto, o pessoal aqui do Ocidente não acha que é o ideal. 9h38. Aí você nos leva a uma outra camada do raciocínio, que é um ajuste fiscal sólido, como pretende sobretudo o Scott Bessent, a partir do que poderia ser esse conjunto de arrecadação proveniente das tarifas. O que eu mais tenho lido a respeito é que, se os recursos incorporem, como devem incorporar, a partir das tarifas, o que Donald Trump e os seus pretendem fazer de imediato é reduzir impostos. Ao mesmo tempo em que isso aquece e aflora a atividade, do ponto de vista arrecadatório, a gente vai precisar ver se uma coisa apenas neutraliza a outra, ou se a partir do aquecimento econômico você tem mais arrecadação com as tarifas e mais arrecadação com essa força da atividade. Mas num primeiro momento está se falando de algo mais ou menos neutro. Entra mais recurso com as tarifas, sai recursos com a diminuição dos impostos. Ou seja, essa solidez fiscal, que é um dos pilares da agenda do Bessent, ele fala disso, fala de segurança energética e fala
de desregulamentação. Te parece que está mais próxima de ser atingida a partir desse movimento do tarifaço? É algo que eles buscam conseguir equilibrar, porque você tem que entender também que um movimento de segunda ordem, com você cortando imposto, o impacto fiscal se equilibra entre cortes de impostos e, por um lado, arrecadação via tarifas maior, só que esse corte de impostos estimula as indústrias, que daí o efeito base começa, mais contratação, Perfeito. mais salário, as pessoas gastando mais, a indústria produzindo mais e o setor privado gerando crescimento e não o governo. O governo volta a fazer o que ele tem que fazer, regular e cuidar do que ele tem que cuidar. O governo não tem que ser o impulso da economia, o setor privado tem que ser o impulso da economia. A partir do momento que você abre oportunidade para as empresas, que inclusive um dos fatores que o Bessent bate muito na tecla e o mercado ignora, ou pelo menos os jornalistas que cobrem o mercado ignora. Um dos grandes fenômenos que a gente viu do Covid para cá foram diversas empresas em diversos setores, mesmo num ambiente muito mais desafiador, de inflação mais alta, insumos mais caros, mão de obra mais cara, elas trouxeram mais eficiência, estão com margens mais saudáveis, estão com mais eficiência de produção. Isso se mantendo e a inteligência artificial cumprindo o seu papel de ajudar a impulsionar isso, você consegue produzir mais, você consegue contratar mais, você tem margem para se trabalhar. Se vem desregulamentação e vem cortes de impostos, é um impulso que te dá para aquecer as coisas. Gerando emprego, o cara empregado, com segurança que vai ficar empregado, consome. O que ele vai consumir? Ele começa a consumir bens duráveis. Se ele não tem casa, ele vai buscar uma casa, porque tudo isso faz juros cair. Vem confiança, juros futuros caem, e o que é importante não é a taxa do Fed agora cair, é a taxa de 10 anos, por isso que o Bessent é muito estratégico nisso. Eu preciso fazer o papel para o mercado acreditar que tudo vai funcionar, reverenciar meu trabalho, a taxa de 10 anos cai. Taxa de 10 anos cai, puxa a taxa de 30 anos para baixo, hipoteca já fica automaticamente mais acessível. Emprego, segurança, dinheiro no bolso, o consumidor começa a fazer o trabalho de impulsionar a economia e vira um ciclo virtuoso. Como nós vimos em 2017, tivemos o problema das tarifas em 18, mas olha o que aconteceu de 19 em diante. Tirando 22, que foi aquela incerteza da inflação, o mercado cresceu, a Bolsa praticamente duplicou de valor, geração de emprego, pleno emprego nos Estados Unidos, mesmo com Covid e tudo mais, só que a gente passou os últimos 2 anos com muita maquiagem. Essa maquiagem está sendo desfeita. Nós temos 9 horas com 42 minutos. Uma última camada que eu separei ainda em cima desse contexto é a seguinte, Fábio. Você acabou de maneira bem didática, organizar aqui 2 meios através dos quais a curva de juros americana fecha. O primeiro meio é o do amor, quando o Scott Bessent vai lá e consegue a ancoragem das expectativas, a retomada da confiança do consumidor, a retomada da confiança do empresário e, de repente, todos os recursos acumulados e provenientes das tarifas dão margem para uma redução dos impostos, que se traduz em incentivo e aquecimento para que a classe empresarial expanda os seus modelos, contrate mais, o tal do círculo virtuoso que você descreveu. Esse seria o caminho do amor. O caminho da dor me parece que é o vigente. Há um fechamento da curva americana assentado em desancoragem das expectativas, baixa confiança do consumidor, baixa confiança do empresário, baixa confiança do investidor, rotação global está aí para ilustrar, e uma percepção de que no curto prazo o que nós temos para colocar no preço é tarifa. É menos a agenda do Bessent, com solidez fiscal, segurança energética e desregulamentação, e mais bagunça tarifária e retórica trumpista, cujo contorno a gente ainda não consegue enxergar. O dia de hoje vai ser determinante. Talvez o grande desafio, então, seja manter o fechamento da curva americana, menos pela dor e mais pelo que eu estou chamando de amor aqui. Você concorda que nós estamos nesse ponto e o dia de hoje é um divisor de águas nesse sentido? Concordo, mas por outro lado, Léo, vamos olhar uma coisa. Se você buscar dentro das movimentações do mercado nos últimos dias, como você bem ilustrou, a gente vê um movimento de rotação muito mais forte que está acontecendo desde o meio de fevereiro, tanto que na foto do mercado, quando você abre o índice, as magníficas caíram mais de 15%, as outras 493 empresas do S&P estão próximas do 0 a 0. Não existe ainda um movimento de trade de mercado precificando uma recessão.
Os indicadores antecedentes mostram uma desaceleração da economia e tudo mais, mas você não está vendo uma fuga do mercado para o trade de recessão, quando provavelmente o ouro dispararia mais ainda e ele continua subindo muito mais por compras de Banco Central do que busca por proteção. A taxa de 10 anos fechou nesses últimos dias no movimento de rotação, agora o resto da bolsa está subindo. Quando você tira o peso do S&P, você olha o S&P Equal Weight, você vai ver que ele está subindo, ou está no 0 a 0. Ele não está caindo ainda, então você não vê uma fuga do mercado. O mercado se antecipa. Se o mercado ainda não acredita numa recessão, e mesmo a Goldman aumentando a probabilidade lá na frente para 30%, a gente viu que essa probabilidade lá atrás continuou sendo aumentada e nada aconteceu. Enquanto essa fuga não mostrar, os preços dos ativos nos demonstrarem isso, mostra que o mercado está sendo aguardando. Está se protegendo, está rotacionando para setores que não andaram ainda, que tem margem de segurança, mas o dinheiro não está saindo do risco. Então isso precisa ser pontuado também. O problema é que as pessoas se pegam muito por manchete, e as manchetes durante o governo Trump vão ser sempre negativas, porque a imprensa tem um viés contra a postura e a agenda deles. Quando é republicano no governo, vocês podem puxar a base histórica, a imprensa é sempre negativa. Nós temos alguns fenômenos aqui que acontecem no Brasil também, só que é difícil das pessoas quererem entender. Leiam a manchete, esse que é o problema. Abre os números, olham as coisas e principalmente o comportamento dos preços dos ativos. Hoje, o comportamento dos preços dos ativos não mostra um trade de recessão, e sim rotação, que são coisas totalmente diferentes. 9h45, essa é uma bela provocação quando a gente olha para Dow Jones, S&P, Nasdaq. Vou pedir uma rápida licença para o Fábio Fares para a gente ilustrar isso graficamente, porque se você considera a economia real propriamente dita dos Estados Unidos e o Dow Jones a traduz de maneira mais eficaz, a gente vai ver uma performance bem diferente do que aquela que Nasdaq e o próprio S&P demonstraram no primeiro trimestre de 2025. Ao mesmo tempo em que o Fábio sugere que de um lado sim há uma correção, sobretudo na prateleira das 7 magníficas, ele faz uma ressalva para que nós não confundamos isso com uma realização estrutural ou uma fuga de risco mais encorpada, de maior fôlego dos ativos americanos. Vamos ilustrar isso graficamente, Coutinho. Vamos começar com o Dow Jones, pode ser? Vai. Aí a gente passa por S&P, Nasdaq, e aí você já ajusta pontos importantes para essa quarta-feira, dia D, o tarifaço do Trump vem aí. Pois não, Coutinho? Bora, vamos lá, pessoal. Tá correta a análise. Quando você vê, por exemplo, o Dow Jones e você pega a queda de Dow Jones, apesar da queda ter ou passar a percepção de íngreme ou longa, você nota que Dow Jones já volta no mesmo nível do início. Então, assim, eu tô num canal, cheguei a perder essa ponta desse canal, mas Dow Jones, diferente de Nasdaq e S&P, quando a gente chegar lá, Dow Jones já volta. Ou seja, ok, ainda na parte inferior, mas não está deslocada. Se eu traçar um paralelo, por exemplo, com Nasdaq, você vê que Nasdaq eu já tenho, diferente de Dow Jones, uma figura baixista. Nasdaq agora fechada a 17.400, a gente está projetando Nasdaq a 15.400. Quando eu olho o S&P 500, a mesma coisa, ou seja, o fundo do canal está aqui na região de 5.700. S&P 5.600, já com envelopão, também projetando 5.107. Então, quando eu fecho essa análise de Dow Jones, diferente dos outros dois gráficos, Dow Jones, ok, também tem a sua queda, mas Dow Jones hoje converte e está na parte inferior do canal que data o início de 25. Portanto, Dow Jones passado a limpo, a gente parte então para S&P, para Nasdaq, para fechar esse giro pelos índices acionários americanos. Então, olha só, S&P, vamos colocar, deixa eu dar um zoomzão aqui para pegar melhor. Olha só, S&P eu vou colocar como 5.800, tá? O fundo do meu canal e da lateralização. Então você vê, S&P tá bem mais esticado para baixo. Agora, 5.504, figura gráfica de cunho baixista já desenhado, abaixo da média de 200, tudo certinho. Objetivo desse cara, 5.107. Quando eu olho para Nasdaq é a mesma coisa, vou tirar o zoom. Olha só, o suporte de Nasdaq é bem mais alto, 19.180. Cota 17.400, figura gráfica, assim como o S&P, também já está desenhada para baixo. Esse cara projeta 15.400. 9h49, Fábio Fares segue na ponta da conexão com a gente. Fábio, muitos estão levantando a placa de que o que nós teremos nas próximas horas
não é o final da novela da guerra tarifária, mas o início de um novo capítulo que pode até mesmo ser um dos mais agudos capítulos, a depender das retaliações. Há uma outra ala, essa me parece minoritária, para a qual hoje a gente vai ter basicamente o desfecho. O Trump vai vir com alguma retórica mais carregada, mais aguerrida, mais forte, mas vai deixar a porta aberta para negociações que no final do dia vão produzir denominadores melhores do que o anúncio propriamente dito de hoje. Você já é capaz de se posicionar ou de se antecipar entre essas duas alas? Em qual delas você fica mais confortável em estar? Não, eu acho que hoje é o começo do segundo capítulo, onde a gente vai saber o que realmente os Estados Unidos quer fazer e como as contrapartes vão reagir e se vai abrir negociação ou vão ter só retaliações e vir uma guerra comercial. Hoje a gente vai ter clareza de o que serão as tarifas que tanto foram faladas durante a campanha e ajudaram a eleger o Trump, e como que vão ser as negociações e conversas com as contrapartes. Vão vir retaliações diretas, vão se abrir margem para conversa, como que vai funcionar? E primeiro, porque, como eu falei desde o começo, a gente não sabe o que vai vir de tarifa. Vai ser um tarifaço único, com a 20%, e é o que é, porque começa amanhã. Ou vai ser pontual, focado em alguns setores para equilibrar as coisas. Sabendo, a contraparte vai poder assimilar, conversar e voltar com ou uma contrapartida ou uma retaliação. E é isso que a gente tem que esperar. O que as pessoas têm que entender, como você falou no começo, eu sou neto de americano, a minha avó nasceu aqui e me criou praticamente, e eu moro aqui há 11 anos. Quem mora nos Estados Unidos e quem entende, olha as coisas da economia americana sem olhar para a imprensa, sem viés. Porque o grande problema do mundo hoje em dia é que política polarizou, virou um fla-flu da vida. A gente sabe o que está acontecendo no país, porque eu falava isso o ano passado inteiro, com a bolsa subindo, e eu vendo aqui no Texas as pessoas mal-humoradas reclamando que falta dinheiro, que as contas não fechavam, gasolina cara, e não comprando essa história do mercado alto. O que o governo está fazendo é uma coisa básica, e que não é porque é o Trump, porque não é o Trump que está fazendo, são os caras que ele trouxe para trabalhar, como o Bessent, que é um dos maiores traders macro do mundo, da escola do Druckenmiller, que está consertando um problema que estava ficando praticamente inviável nos Estados Unidos. Só que a meia dúzia de heróis da internet que não entendem disso e começaram no mercado ontem, acham que os caras estão destruindo os Estados Unidos, e pelo contrário, eles estão corrigindo a coisa para os Estados Unidos não ser destruído. E isso vai ficar provado no tempo. E aí eu finalizo, Léo, com uma frase que é muito importante e que a turma do sofá, infelizmente, no Brasil não entende. Não aposte contra a América. Você sempre vai perder. E não sou eu que estou falando, o Buffett avisou isso durante o Covid. Quem apostou, perdeu. Agora você vai apostar, vai perder de novo. Tem um fundamento que eu tenho lido bastante em diferentes análises, segundo o qual há um erro de diagnóstico no seguinte aspecto para reindustrializar os Estados Unidos ou reaquecer o mercado de trabalho local. Passa pela premissa de que, na verdade, os Estados Unidos perderam empregos apenas e tão somente porque uma série de decisões macroeconômicas internas foram tomadas. Esse diagnóstico é apontado como equivocado porque se os chineses e a força de trabalho chinesa descontou sim a força de trabalho americana, essa proporção de desconto se dá em cada 10 trabalhadores americanos, 1 ou 2. E que, na verdade, o que realmente diminuiu a questão do emprego lá nos Estados Unidos, ou aí nos Estados Unidos, de onde você fala conosco, passa pelo avanço tecnológico irrestrito e pelos ganhos de produtividade. E que não são as medidas que Trump e a agenda econômica que ele representa que seriam suficientes e eficazes para contornar isso. Tanto é assim que as atividades de emprego relacionadas a serviços ou que pressupõem maior qualificação andam bem, muito obrigado. Enquanto que as vagas de emprego relacionadas mais ao chão de fábrica, à indústria propriamente dita, essas foram desidratadas em função do avanço tecnológico e basicamente reidratá-las significaria um certo até retrocesso do ponto de vista técnico. Como é que você contra-ataca esse argumento ou então você concorda com ele? Não, a gente tem que entender uma coisa, e isso vai ser um problema sério que o mundo vai enfrentar nos próximos anos, que mão de obra desqualificada, o trabalho braçal, ele está fadado a morrer e já morreu em vários aspectos.
Você pega aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, os warehouses, né, os estoques da Amazon, os armazenamentos da Amazon, trocaram tudo por robôs. Então, o cara que é o estoquista, o cara que carregava, que organizava, esse daí não existe mais. É tudo robotizado. Então, precisa qualificar essa mão de obra para dar oportunidade. Já se fala, e já são discussões que tem por grandes acadêmicos, que a gente vai ter que criar em algum momento, dado o avanço tecnológico e o gap de educação, uma renda global, uma forma de ajudar essas pessoas, porque vai faltar, vai sobrar mão de obra porque não é qualificada, e vai afetar muito isso países como o Brasil, por exemplo, onde a gente tem uma educação de base muito fraca que não qualifica as pessoas. Os Estados Unidos, eu concordo com você que tem esse problema de uma faixa que hoje a gente tem uma mão de obra desqualificada que não se realoca, por mais que tenha emprego sobrando nessa área, mas são coisas temporárias que com o avanço da inteligência artificial e da tecnologia, isso tende a diminuir, precisa elevar a qualificação. E muito do que esse movimento de reshoring, de trazer coisas de volta para cá e poder, é justamente para você conseguir ter vagas para qualificar essas pessoas e começarem a colocar. Então o chão de fábrica hoje já não é mais um bando de operário. Inclusive a gente já viu, tanto na indústria automotiva, vários robôs com poucas pessoas trabalhando. Você tem que começar a qualificar melhor as pessoas e criar espaço para elas conseguirem se recolocar, porque senão, num curto espaço de tempo, nós vamos ter sim que discutir uma renda global universal para poder sustentar essas pessoas que não vão conseguir mais se qualificar para empregos, porque a modernidade, infelizmente, faz isso. Debate mais amplo esse que a gente inaugurou, e saboroso, né? Complexo, a gente pode revisitá-lo, certamente teremos oportunidade disso em futuras participações suas. São 9h56, nós estamos indo para a reta final aqui na tabelinha com o Fábio Fares, e eu separei também Fed para a gente discutir. O duplo mandato do Fed, na verdade, para mim é um triplo mandato, Fábio. Acho que nós já tratamos disso e, salvo engano, você concorda com a premissa. Porque o Fed ele vai olhar para a inflação, o Fed vai olhar para o mercado de trabalho e o Fed vai olhar, embora sem admitir, também para a condição dos mercados. Me parece que o Fed olha para a S&P, que o Fed olha para a Nasdaq, dá uma olhadinha em como é que está a parada e a ancoragem de expectativas. Convenhamos, meio óbvio que isso aconteça. Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: do ponto de vista inflacionário, o Fed tem tido todo o incentivo para se manter conservador, manter a guarda alta, sugerir higher for longer, juros altos por mais tempo, afinal de contas, não sabemos para onde a coisa vai, eventuais retaliações, e Powell já se adiantou classificando esta inflação diante da qual estamos em meio à bagunça tarifária do Trump como transitória. Por outro lado, o mercado de trabalho pode ser um contraponto relevante em caso de desaceleração. Não quero acreditar que o Fed toparia uma recessão assim, de braços cruzados. Me parece que a gente poderia ter uma mudança relativamente rápida e telegrafada, como o Powell gosta por estilo de fazer, para eventual entrega de liquidez e de resposta maior. Como é que você está acompanhando o comportamento do Fed, as declarações dos Fed Boys e quais passos você é capaz de antecipar a respeito da autarquia? Olha, a gente está vendo o que o mercado está antecipando. A gente viu nessa última semana, por causa dos dados, o ISM de ontem, todos os dados mostrando uma desaceleração mais acentuada da economia, mesmo com essa inflação transitória que assusta e pode ter um repique, a gente viu que a curva já precifica uma chance de 25% de 4 cortes, ou 1% total em 2025, coisa que há um mês atrás era impensável. Hoje a curva tem 3 cortes precificados, o Powell realmente ele deixou claro que não pretende cortar tão cedo, os membros do Fed falando sobre inflação, só que se o desemprego, que é uma parte do mandato, começar a desandar por causa dessa desaceleração, o Fed vai ter que fazer alguma coisa. O principal é aguardar. O risco de um repique da inflação, por enquanto, é muito maior, por isso demanda juros mais altos por mais tempo, do que uma desaceleração abrupta da economia americana. Como a gente olha isso? Pelos preços dos ativos, a gente falou sobre isso. Estamos vendo mais um movimento de rotação do que o mercado vomitando ativos de risco para se ficar em cash e protegido no caso de uma recessão. Esse medo de recessão, ele é muito pequeno ainda.
Então, os ativos não estão refletindo isso. A hora que a Bolsa começar realmente a refletir o medo de uma recessão e a gente começar a ver sinais de uma deterioração mais forte da economia do que a inflação em si, e porque ela vai cair se vier uma recessão automaticamente, porque ninguém consome nada, aí sim a gente vai ver o Fed dando um flip nessa postura muito rápida. A situação é muito diferente de antes, porque agora a gente tem o que fazer. Se os Estados Unidos embicar para uma recessão, você tem um monte de ferramentas, desde corte de juros, desde cancelamento das tarifas, entre outras coisas, para fazer e estimular a economia. Até espaço para estancar o fiscal do jeito que está e cortar impostos. Então, o lado negativo disso tem cara de ser muito mais um mergulho numa piscina gelada onde você sai rápido do que algo que pode se prolongar. Às 9h59, Fábio Fares, direto dos Estados Unidos, participando da nossa cobertura no dia do tarifaço de Donald Trump. Que dia, Fábio? Vamos acompanhar esse minuto a minuto, 5 da tarde, horário de Brasília, vem o pronunciamento do Trump. Espera-se muita repercussão e é claro que a gente vai acompanhar. Bom trabalho para você aí nos States e até uma próxima, Fábio. Obrigado, uma boa semana, a gente se fala semana que vem. Valeu, Fábio Fares ao vivo conosco. 10 em ponto, a gente faz a transição para mergulhar na dinâmica do mercado à vista em meio a um 0x0. 0x0 para o dólar, 0x0 para o índice futuro. Nós temos o Ibov futuro em 131.620 pontos, 0,03% de marcha ré, e o dólar caindo 0,05%, quer dizer, praticamente estáveis os dois personagens. É Unidos do Help Me ou é Unidos do Notícia tarifa? Wait a moment. Opa, para tudo, puxa o freio de mão. Notícia de tarifa, sobre tarifa. É o que a Camila Nascimento anuncia aqui. Todo o foco, todos os olhos voltados para ela, pois não, cá. O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, disse que o Canadá está disposto a remover as tarifas se os Estados Unidos fizerem o mesmo. Lembrando que esse primeiro-ministro do Canadá chegou a sugerir e ameaçar uma sobretaxa para as exportações de eletricidade para 3 estados americanos, o que na época enfureceu bastante Donald Trump. Léo. Bom, então é importante a gente monitorar. Canadá disposto a remover tarifas se os Estados Unidos o fizerem. Começam mais acenos. Israel foi nessa direção ontem. A própria Índia deixou a porta aberta para negociação. A Ursula von der Leyen, que preside a Comissão Europeia, sugere que há espaço para negociação, embora havendo ataque americano via tarifas contra o bloco europeu, uma retaliação seria colocada sem pensar 2 vezes, mas de novo um sinal importante de flexibilização da guerra tarifária por parte dos canadenses, no caso especificamente de Ontário. Importante a gente distinguir o primeiro-ministro do Canadá como um todo e a autoridade de Ontário, mas vem aqui uma abertura e uma flexibilização tentando descomprimir parte do ambiente tenso neste dia do anúncio tarifário de Donald Trump. Atualização? Mais atualização, mais notícia, Camila Nascimento. De acordo com uma apuração da CNBC, para complementar, então, Ford estaria pressionando por um acordo comercial entre o Canadá e os Estados Unidos sem o México. E já para pagar um outro destaque, o Banco Central russo diz que os preços do petróleo devem ficar mais baixos do que o previsto por vários anos devido à menor demanda global. O Banco Central da Rússia também declarou que o aumento das tarifas comerciais dos Estados Unidos e retaliações de outros países podem desacelerar a economia global e aumentar a inflação. Léo. Ok, o BC da Rússia também se posicionando diante da conjuntura macroeconômica global vigente. Portanto, para o BC do país, petróleo mais barato por mais tempo em função de menor demanda e mais inflação no curto prazo. Ok, vamos ver a repercussão disso. As notícias da Camila Nascimento nos empurram para os Estados Unidos e por lá a tabela da volatilidade mostra o VIX ainda revelando estresse, 7,5% de ganho, 23,42 pontos. Olha o DXY, esse caldo de notícias que a Camila organizou coincide com o dólar a nível global mais fraco, ameaçando voltar para os 103,900. Temos 104 no limite, 104 pontos no limite. Olha o 103,998 aí, gente, 0,20% de baixa praticamente. Yields de 2 e 10 anos com um fechamento médio de 2 pontos base e meio. Os yields de 2 a 3,86% ao ano, os de 10 a 4,13% ao ano. Vamos ver se as variações percentuais de queda se aprofundaram. A resposta é que sim. Tesla está caindo praticamente 4%, já devolve os ganhos de ontem, ó.
Amazon está caindo 2%, Meta 1,5%, Google 1%, Nvidia 2,3%, Apple 0,8%, Microsoft 1%, a K passeia por Dow Jones, S&P, Nasdaq e Russell 2000, pois não, K? Vamos lá, o S&P 500 recua 1,11% aos 5.570 pontos, Dow Jones perde 0,71% aos 41.690 pontos, Nasdaq está caindo 1,27% aos 19.189 pontos e o Russell 2000, índice de small caps, cai 1,27% aos 1.987 pontos. Léo. A depender do seu momento, do seu perfil, do seu desejo patrimonial e da sua condição financeira, o consórcio pode ser um fiel aliado na realização dos seus sonhos e objetivos. QR Code na tela para você simular, conhecer taxas e condições. Fernando Brito no recado para reforçar e você se ligando sempre. Fala sério, você já me viu aqui outras vezes falando de consórcio, mas talvez não tenha escaneado ainda esse QR Code ou clicado no link da descrição. Agora, você tem que fazer isso. Por quê? A Porto Seguro, um dos nossos fornecedores principais da operação de consórcio do UTC, ela lançou uma campanha exclusiva do dia 24 de março até o dia 22 de abril, onde o cliente paga apenas 60% da parcela até a contemplação, e essa diferença é diluída no prazo restante após essa contemplação. No dia 15 de abril, estarei com o Vini Custódio no Olá Investidor para tirar todas as dúvidas que você possa ter, tanto dessa campanha quanto de outras estruturas. Então, escaneie o QR Code e nos encontramos no dia 15. Valeu, Brito. Tamo junto às 10h05. O Mercado à Vista já é realidade. Vamos aos highlights. Curva de juros, fechando 5 pontos base e meio em toda a extensão. O dólar cai 0,18, toma um pouquinho mais de rumo, um rumo baixista, R$ 5,701, ajudado também pelo DXY, que sugeriu maior enfraquecimento da moeda americana a nível global. O Ibovespa futuro está praticamente no 0 a 0, 0,04% de avanço a 131.715 pontos. O Ibov à vista, Coutinho, pega a mesma toada, um 0 a 0 de 131.130 pontos, para ser preciso, 0,01% de baixa. Bom mercado à vista para você, Coutinho. Falamos do Ibov. Bora. Lateralizado, né? O mercado verdadeiramente, vamos chamar de expectativa. Então tá aqui o Ibov e o índice, para você traçar um paralelo, ambos lateralizados. O índice do lado esquerdo não conseguiu romper aquele 610, isso lá do início do programa. O Ibov, se você olhar primeiro no gráfico diário, a sua lateralização, né? Ou seja, praticamente a mesma lateralização do índice, lateralizou, teve uma descompressão e agora volta a lateralizar. No intraday, o Ibov, assim como o Léo comenta, verdadeiramente lateraliza, troca um pouquinho de patamar de preço, lateraliza, e o índice do seu lado esquerdo, também no canalzinho de baixa angulação, praticamente um canal lateral. Gabriel Junqueira na ponta da conexão. Volta ao nosso programa pra gente partir pra dinâmica do à vista numa hiper quarta com tarifaço do Trump. Vamos ao seu destaque inicial, Gabriel. Bem-vindo e bom dia. Muito bom dia, Léo. Bom dia, Coutinho. Bom dia, Camila. Bom dia, pessoal. Pois é, né? Quarta-feira tão esperada hoje. A gente tem um anúncio das tarifas do Donald Trump. Esse anúncio ele pode aí suscitar um movimento de realização, mas no meu entendimento, Léo, a gente vai ver um movimento até de descompressão de incerteza, né? Então, muito da incerteza que criou-se, né, sobre como que o mercado ia reagir, se isso ia pressionar demais a inflação ou não, se isso ia trazer uma recessão ou não, essa incerteza ela pode ser dissipada hoje com esse anúncio, e uma vez que o mercado não gosta de incerteza, tendo os números claros, a gente pode ver um movimento de retomada no nosso querido Seu Paulo, né, Léo? É isso, o S&P neles, às 10h07, no panorama das Blue Chips, só Bradesco está em leilão. E a variação teórica sugere uma alta de 0,29% para Bradesco. Todos os outros papéis foram precificados. Quais as notícias? A Camila e eu sempre buscamos identificar aqui as notícias para vocês. Quando a gente olha para as Blue Chips, em termos de realização, Embraer e CSN caem em média 1%. Em termos de avanço, Magalu subindo 0,7%, Eletrobras, Elet 3 subindo 0,42%, os dois destaques positivos que a gente flagra. Vamos lembrar do contexto doméstico, embora haja um freio de mão puxado para precificá-lo à risca, à perfeição. Nós tivemos produção industrial mais fraca, isso em tese contribui para uma taxa terminal da Selic
mais baixa, dá um sinal de desaceleração doméstica que, por sua vez, puxa um pouco de projeção inflacionária mais para baixo também. Por outro lado, menos oferta diante de uma demanda ainda aquecida pode contratar a inflação no curto prazo. Com a indústria mais fraca, é também possível sustentar essa interpretação. No limite, a primeira leitura parece pesar mais do que a segunda. Nós vemos alguma resposta dos papéis cíclicos. Magalu ilustra isso, avançando quase 1%, como grande destaque de alta entre as blue chips brasileiras. No entanto, aquela busca por proteção é um outro elemento do dia que pode limitar o apetite pelo risco no geral e para a Bolsa Brasileira em particular. Também como pano de fundo brasileiro, doméstico, para o Gabriel comentar. Nova pesquisa, desta vez Genial Quest, segundo a qual Lula tem fraqueza na popularidade. Eu vou compartilhar aqui, não tive tempo de fazê-lo ainda. Veja só, na tela para vocês, pesquisa Genial Quest sugerindo desaprovação de 56% para Lula. Olha só, amigos, nós temos o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva desaprovado por 56% da população e aprovado por 41%. É o maior percentual de desaprovação registrado na série histórica do levantamento sobre a gestão Lula, realizado pelo Instituto desde abril de 23. Quando a gente vai para o qualitativo, na pesquisa anterior, de janeiro, a desaprovação era de 49% e tinha superado pela primeira vez a aprovação, então em 47%. Em dezembro, a aprovação era 52%, desaprovação 47%, agora isso se inverteu completamente, desaprovação 56%, aprovação 41%. Lula tem perdido apoio até mesmo de seus eleitores mais fiéis, moradores da região Nordeste, mulheres, pessoas com renda até 2 salários mínimos, baixa escolaridade, católicos, pretos e pardos. E sua gestão é vista como pior do que a de seu antecessor, Jair Bolsonaro. No recorte por regiões, a aprovação de Lula é maior do que a desaprovação apenas no Nordeste, mas desde outubro está caindo na região. Naquele mês, 69% aprovavam o governo e 26% desaprovavam no Nordeste. Agora, a aprovação é de 52% e a desaprovação de 46%. Entre as mulheres, a desaprovação ultrapassou a aprovação pela primeira vez. Há mais mulheres desaprovando Lula do que o aprovando, 53% a 43%. Tá anotado. Gabriel Junqueira, esse é o caldo do Brasil para a gente pensar em precificação hoje. Claro que isso vai ficar num segundo plano, considerando o freio de mão puxado que o tarifaço do Trump contrata. Mas seria incompleto não mencionar esses pontos que, em tese, são altistas para a Bolsa, não? Certamente, Léo, e assim, mais uma pesquisa mostrando a tendência de piora, né, nos índices de aprovação do governo. O que tem chamado muito atenção realmente é esse derretimento na base do governo. Então, a região Nordeste, que é uma região historicamente de apoio ao PT, na população jovem também, que desde outubro do ano passado reverteu a maior aprovação ao governo e hoje abriu uma boca de jacaré significativa quando a gente olha no extrato de 16 a 24 anos, né? Então a população jovem, isso é muito significativo e mostra, né, que mesmo o governo fazendo um esforço de marketing, trocando o ministro da Sencom, ele não tem conseguido reverter essa tendência. Será que a questão do imposto de renda vai reverter um pouco? Pode ser que sim, mas ao mesmo tempo pode ser que seja insuficiente para que a gente veja, né, de fato, uma tendência mais clara para o governo. Porque nessa pesquisa da Quaest, Léo, e que foi muito interessante, mostra que grande parte desse descontentamento com o governo vem em função do aumento dos preços no supermercado, da percepção que a economia do Brasil tem piorado. Então, de certa forma, você vai isentar o imposto de renda, pessoas vão ter mais renda, só que você não vai abaixar o preço da comida no supermercado, você não vai ter uma sensação de que o poder de compra aumentou por conta disso. Muito pelo contrário, né? A gente pode ter até uma piora na inflação, o que pode desencadear até um agravamento dessa situação. Então, eu não vejo aqui uma tendência clara, pelo menos de médio prazo, para que o governo reverta essa possibilidade. Agora, a pergunta que fica é o quanto isso está precificado no mercado, o quanto isso não está precificado no mercado. Eu venho sendo, né, um grande defensor de que o mercado comece a olhar para essa situação da pesquisa eleitoral, mas ao mesmo tempo eu recebi alguns dados recentemente que têm começado a me convencer de que o mercado não está olhando para isso. O primeiro dado é a questão do fluxo estrangeiro, Léo. Hoje, a gente teve um fluxo estrangeiro muito significativo no primeiro trimestre para o Brasil, não só para o Brasil como para emergentes, e o estrangeiro certamente não está olhando para isso, né? Ele está fazendo muito mais uma rotação global de portfólio do que isso.
Os fundos multimercados estão completamente fora da Bolsa de Valores. A gente viu isso pela performance das cotas fechadas no mês de março. Mês de março, um mês que a Bolsa subiu 8% e a gente não viu fundo subindo. Muito pelo contrário, os grandes veículos multimercados, eles estão fora da Bolsa ou shorteados. Teve fundo que caiu no mês de março. Então isso mostra o quê? Que eles estão perdendo esse primeiro rally do índice Bovespa. Com tudo isso somado, a gente consegue entender que para o investidor local, para quem acompanha muito mais de perto e na vírgula, a questão política, isso ainda não está fazendo preço. E quando estendendo um pouco mais a análise, também quando a gente olha para o que foi o governo de Jair Bolsonaro, a Bolsa, né, o índice Ibovespa, bateu a máxima na época em julho de 2021, o que seria o equivalente a julho de 2025, né, 1 ano e meio antes da eleição, Léo. Essa subalocação da indústria e o fato de ela ter ficado fora ou de fora dessa alta, certamente se traduz como pressão por parte dos cotistas, né? Quer dizer, aqueles que ligam para o gestor e dizem assim, escuta, tu não pegou a onda? Tá todo mundo comemorando, aí não é todo mundo, é o gringo que tá comemorando. Eu lá quero saber se é o gringo, eu tô com dinheiro aí, bicho, como é que tu não me entrega a rentabilidade? Gabriel, volto contigo em instantes. Camila Nascimento, girando agora pelo qualitativo na composição do Ibovespa. Vamos entender quais são os papéis que compõem o índice, que mais sobem neste momento. Vamos lá, a gente tem PK3, Grupo Pão de Açúcar, que está subindo 2,38% aos R$ 3,09. Vivara, que avança 1,78% aos R$ 20,06. E Rente 3, Localiza, que está subindo 1,68% aos R$ 35, Léo. Repara, cara, que você narrou 3 empresas que se beneficiam muito de fechamento de curva de juros. Você falou de Localiza, a estrutura de capital da Localiza gera alívio quando o juro baixa, porque é uma empresa que também tem bastante alavancagem. Você falou de Vivara, que é varejo. E você falou, o primeiro papel que mais sobe, salvo engano, é PK3, não é? Isso, Pão de Açúcar. Agora é CVC já. Ok. Trocou. Que também tem esse Exatamente. ponto em comum. Se beneficia do fechamento da curva de juros. Coutinho, vamos pegar CVC e PK3 graficamente. Fala, meu querido. Bora, vamos lá, pessoal. No caso de CVC-B3, o ativo ele tinha uma venda, tem uma venda a R$ 2,31. O ativo cota R$ 2,21, desacelera. A formação gráfica é uma formação ruim, é uma formação de convergência. Fundos ascendentes, topos descendentes, o ativo vai afunilando, o que é ruim. Quem está vendido, ok, tem até eventualmente 2,31 para zerar no 0 a 0. Quem está comprado, por favor, fique atento, porque o viés desse cara é baixista. Quando eu vou para PK3, double clique nesse cara, olha só, PK3 lateralizado, PK3 sai do seu nível a R$ 2,94. PK3 tem uma outra resistência que é agora quem está mandando no preço, o ativo cota R$ 3,09, PK a 3,18, mas basicamente PK lateralizada. Se você olhar num viés de compra e venda, PK bate numa resistência que é praticamente uma resistência histórica desde abril 24, ou seja, desse nível não passa. Então, comprados de plantão, por favor, atento, porque a probabilidade maior é uma probabilidade de baixa. Oi, meu amor! Mercado tá feio. Mercado tá horroroso, minha filha. Mercado Não tá... tem volume. Não tem volume? Não tem volume, né, meu amor? Já Ela chora. cortou o diálogo. Ela quer começar o diálogo, ela cortou o diálogo. Gabriel Junqueira, esses papéis que nós destacamos entre as altas, concorda com a premissa? São todos os beneficiados pelo fechamento da curva de juros. Exatamente, Léo, e assim, eu acho que em especial no caso de PK3, né, a gente teve algumas notícias da reorganização societária, né, então o investidor Nelson Tanuri, que vem fazendo uma posição ali para poder influenciar na empresa, eles têm trazido ali uma reorganização visando o turnaround, né, então a gente pode ter um movimento de alta interessante aí em PK3, né. 10h17, vamos aos papéis que mais estão caindo. Só deixa eu antes, por conforto mental, revisitar a agenda, que são tantos pratos pra gente carregar aqui. Deixa eu ver na faixa das 10 da manhã o que nós temos. A minha intuição estava correta. É na faixa das 11 que o bicho vai voltar a pegar. A gente tem pedidos de encomendas à indústria em fevereiro nos Estados Unidos, 11 da manhã, bem importante de olhar. E às 11h30 os estoques de petróleo EIA. Temos algum conforto em relação à divulgação de dados nessa faixa das 10. Cá, quais são os papéis do Ibov que mais caem?
Brava Energia está recuando 3,90% aos R$ 22,43. Depois a gente tem Automob, que cai 3,85% na mínima do dia, cotando 25 centavos. E Prio, que recua 3,42% aos R$ 38,69. E para explicar essa queda de Brava Energia e de Prio, além do recuo que a gente está vendo no petróleo hoje, tem também um relatório do Goldman Sachs. Com a avaliação de uma perspectiva incerta para os preços da commodity, o banco recomendou em relatório seletividade para investir nas ações do setor e rebaixou Prio para neutro e Brava Energia para venda. Já as ações de Petrobras seguem com recomendação de compra pelo Goldman Sachs. Léo. Obrigado, Cá. É o Goldman, né, que assinou esse relatório para Brava Energia e para Prio, somado um relatório negativo à cotação de baixa do petróleo. Isso ajuda a gente a explicar por que Brave e Prio estão tendo vida difícil pelo ângulo dos comprados hoje. Vamos lá, Coutinho, Brava 3 e Prio 3. Bora. No caso de Brave, pessoal, se você der um zoomzão, olha só o que aconteceu com o papel. Deixa eu tirar esse gráfico lado a lado, que ele atrapalha, e clicar no Reset Gráfico. Quando você olha para Brava, ela tá na parte meio superior do gráfico, o ativo cota 22,47, sua máxima é 25,98. Quando você olha o movimento do ativo, o ativo basicamente se comporta dessa forma. Faz fundo em 15, faz máxima em 25. Então eu tô na metade para cima. A figura gráfica de Brava, apesar da queda de 3,8%, ela é altista, sobe, lateraliza, sobe. Você está na parte inferior do envelopezinho de alta. Por enquanto, sem pânico, né? Teria que perder 22,15 para a coisa dar uma azedada. Apesar dessa recomendação ruim, o papel ainda tem um desenho gráfico. De qualquer forma, quem tiver comprada, coloca um stop para eventualmente não devolver. No caso de Prio 3, quando você olha para o gráfico, o Prio 3 tem uma formação diferente. Você nota que Prio 3 ele tem o seu movimento entre 36 e 39. Prio 3 ameaçou sair de 39 e aí volta. Quando volta, faz uma característica muito semelhante à característica de Brava. Sentadinho em cima de um suporte, 3863. A figura gráfica não deixa de ser um envelope de alta, mas, de novo, recomendação dada a Brava, recomendação dada a Prio. Tá comprado? Colo stop para que não percam os seus respectivos suportes e a coisa deu uma azedada. Gabriel Junqueira, Brava Energia, Prio, visão baixista para o petróleo e recomendação do Goldman Sachs de neutralidade para Brava e de venda para Prio. Pois não. Pois é, Léo, eu acho assim, são boas empresas, né, e empresas com um momento de vida diferentes, né, a Prio é muito mais consolidada, ela tem um histórico perfeito ali de operação dos seus campos, de controle de custos, a Prio, ela é a empresa com o melhor lifting cost do mercado, né, então ela consegue ter as melhores margens e acaba sofrendo demais com o preço do petróleo, né, então se a gente tem uma visão baixista para o petróleo, de fato a empresa não tem muito como se proteger disso, né, porque ela vai acabar vendendo por um preço mais barato o seu petróleo, né? E o crescimento de produção acaba também estando um pouco mais reduzido, porque não estamos vendo muitos leilões, a questão da margem equatorial que pode destravar um valor ali, não só para Petrobras, como para outras empresas que possam vir a produzir lá também, ainda é algo muito incipiente, a gente está vendo alguns desafios ambientais para isso tudo, então é uma tese que no momento parece estar um pouco adormecida. Já a Brava Energia, né, que surgiu ali da fusão da Enalta com a 3R, vem passando por um processo de turnaround. Então, além do contexto, né, da empresa como todo, você tem a melhora operacional de lifting cost, você tem uma melhora de rentabilidade, você tem as sinergias da fusão das duas empresas começando a surgir, o que pode destravar um pouco mais de valor. Mas, novamente, são empresas ligadas ao petróleo, que têm correlação com o petróleo, e se a tendência da commodity é para baixo, elas não têm como se proteger muito disso não, Léo. 10 horas 22 minutos, você acompanhando a cobertura do mercado à vista brasileiro, os destaques de alta, os destaques de baixa. Vamos agora para a Central TC Investimentos. Guto Cerávulo é a nossa atração próxima no momento em que o Ibovespa segue renovando máxima. São máximas tímidas, são máximas bastante pequenas. Nós temos 0,10% de avanço, mas é máxima, a manchete está correta. E um ajuste à minha fala. O relatório do Goldman Sachs sugeriu venda para Brava Energia e neutralidade para Prio. Eu inverti, eu falei venda para Prio e neutralidade para Brava Energia. É o contrário, é o oposto. Venda para Brava, neutralidade, recomendação neutra para Prio. Isto posto, Guto Cerávulo. E olha esse dólar, hein, Guto? R$ 5,693. Vamos para
o seu destaque na Central TC Investimentos. Diga lá. Vamos lá. Tem ação que tá voando. Cury, dê uma olhada, e BBSE3, tá? Opção para Cury tá um pouquinho complicado, mas para BB Seguridade, lá no topo, voando, sobe, lateraliza, sobe e não para de subir. Quem tá comprado, frase do meu amigo Coutinho, está muito bem comprado. Vamos lá, ó. Vamos olhar aqui. Um seguro para ficar travadinho, tranquilo, botar a cabeça no travesseiro, dormir, ficar na paz, tá? Porque o lema hoje é paz. Vamos lá. PB Seguridade agora a 41,07. Eu tô pegando o meio do spread da opção, tá? De venda BBSE Q437 de strike 41,45. O meio do spread 0,96, né? Quem comprar essa opção, né, que te dá o direito de venda, tem a perda máxima aqui, ó, na casa aí de 1,40. O que acontece, né? Se o papel despencar, né, pode cair 10%. Você tem o direito de vender essa ação a 41,45, tá? O vencimento, já busquei lá para frente, 16/5, 29 dias. E se subir, o céu é o limite, ou seja, ganho infinito, né? Então, cara que é inteligente, é faca na caveira, dinheiro na carteira e faz proteção. Vamos ao pensamento do dia. Eu vou passar o dia todo coçando e viver das coisas que a natureza dá. Cuidado, você fica idiota e burro. O Guto tá muito ousado. Nós vamos ter que falar pra ele refazer. Guto, programa de família, aquela coisa. Ok. Tal como o ferro oxida com a falta de uso, também a inatividade, tá, destrói o intelecto. 10h25, pensamento do dia, a filosofia de mercado. Vambora, galera, Ibovespa. Aqui, ó, deixa eu atualizar o quadro. O Ibov tá subindo, ele tava em 0,10 na máxima intradiária. Agora avança 0,16%, renovou um pouco de máxima, 131.359 pontos. O dólar tá caindo 0,29%, R$ 5,695. E a Camila Nascimento vai trazer um destaque para Tesla e para BYD. Segura essa aí, Gabriel Junqueira. Vai lá, cá. Vamos lá, vamos começar por Tesla, que divulgou números recentes. A entrega de veículos no primeiro trimestre ficou em 336.681, abaixo do consenso de 390 mil. Já a produção de veículos da Tesla no período ficou em 362.615, abaixo do consenso que era de 412 mil veículos. E a gente teve também resultados da BYD, que no ano passado ultrapassaram a marca de 100 bilhões de dólares, superando a receita da Tesla de Elon Musk. E teve também a BYD divulgando na semana passada as vendas em março, superando também as da Tesla, Léo. Aí é que tá. O Coutinho já tá com o gráfico de Tesla na tela. Vamos segurar aqui, porque a galera fica ansiosa. Vamos segurar a audiência. Você vai pro gráfico em instantes. Deixa eu ouvir o Gabriel pelo fundamento antes, porque, assim, a vida da Tesla não anda fácil por N razões. Quando você vai para essa diferença dos resultados, você viu o destaque que a Camila deu em relação aos números de BYD e os números de Tesla. E, obviamente, no caso de BYD, você tem um incentivo, inclusive governamental, enorme através do Estado chinês. Então, assim, não tá fácil concorrer. A BYD consegue praticar preços muito mais interessantes do que a Tesla propriamente dita. E aí, Gabriel? Pois é, Léo, e a BYD está ganhando muito espaço, né? Aqui no Brasil, então, nem se fala, né? A quantidade de BYD que a gente vê na rua é bastante relevante. E na Europa, que também era um grande mercado da Tesla, a BYD está entrando com tudo e tomando esse espaço da empresa, né? Então, eu até lembro muito bem quando a gente estava falando de Trump Trade, a Tesla era um Trump Trade clássico, até porque o Elon Musk faz parte do governo. Em 2019, né, quando encerrou ali, quando a gente teve o primeiro governo Trump, o papel de Tesla foi
foi o papel que mais subiu na Bolsa dos Estados Unidos durante o primeiro governo Trump, porém, as coisas mudaram, né? Então a gente está passando por um movimento em que a Tesla tem perdido espaço, a Tesla, né, ela tem sido personificada como a ação a quem não gosta do governo Trump, eu vou bater em Tesla, né? Porque o Elon Musk faz parte do governo e tudo isso tem acontecido. Mas o que é fato a concorrência hoje com a BYD está feroz, a BYD tem ganhado muito espaço e eu vejo muita dificuldade para a Tesla conseguir competir, ainda mais considerando esse movimento que está acontecendo, Léo, ainda de principalmente retaliação, né? Então os países eles não estão querendo mais importar os seus Teslas, muito em função dessa questão das tarifas, e isso tem respingado na empresa com bastante significativo, viu, Léo? 10h29. Vamos então com o gráfico de Tesla na boca do gol da abertura do mercado à vista americano. Vai lá, Coutinho. Bora. A Tesla, pessoal, eu coloquei no semanal só para pegar um pouco mais de perspectiva em si do que do movimento intraday, tá? Você vê que Tesla tem a sua máxima, eu cravei ali em cima em $488. O ativo cota 268, né? Pré-mercado 254, cai mais 5,5%. Então, Tesla a priori baixista, Tesla baixista em região ou se aproximando de nova região de compra, numa formação que é ruim para os comprados, ou seja, mercado cai, mercado lateraliza, mercado cai. Tesla, para quem gosta de uma média de 200, ainda acima, mas muito mais próximo de 180 do que de 480. Então, Tesla, logicamente, apanhando e ainda tem espaço para mais uma queda ainda, que seria terminar este envelopezinho de baixo aqui. E aí a gente vai falar de compras preliminarmente na região de $180. Temos 10h30, meu caro Marcelo Coutinho. Agora o jogo é outro. É a abertura do mercado à vista em geral. Na tela para vocês. DXY, 0,20% de recuo, 103,980. Isso ajuda a moeda americana a ficar mais fraca também no Brasil. Como um dos reflexos, o DXY mostra o dólar ante moedas fortes. Não é o caso do real brasileiro. Ele não está nessa cesta. Mas querendo ou não, pode dar uma pescoçada assim, uma olhadinha. O DXY está caindo lá, hein? Será que não favorece uma queda do dólar aqui? Tem coincidido, tem havido conversa entre uma coisa e outra. O VIX avançando 8% praticamente a 23,5. Prepare a sua cotação. Hoje, 5 da tarde, horário de Brasília, tarifaço de Trump. Para onde vai a coisa? Quais serão os moldes? Tem retaliação? Qual modelo dessa guerra tarifária que hoje vai ganhar contornos mais concretos? Uma taxa absoluta, geral e restrita para todos? A divisão do mundo em grupos que receberão taxas A, B ou C a depender de quais países de cada grupo faz parte? Ou então um outro modelo de reciprocidade apenas com abertura para negociação país a país? Todo mundo na dúvida, todo mundo esperando. Hoje, 5 da tarde, horário de Brasília, não perca. Olha a Tesla aí, ó. 6,24. Putz, vida, lá parolota. Bota lubrificante nesse motor aí, viu, Leozinho? Aí, pousou. $252, 6% de recuo para a Tesla. Amazon caindo quase 2% a $188. Meta caindo 1,6% a $576, Google caindo 1% a 157, Nvidia recuando 2,7% a $107,20, Apple caindo 0,76% a $221 e Microsoft caindo 1,31% a $377. Camila Nascimento, vamos com os índices acionários americanos. O S&P 500 cai 0,91% aos 5.581 pontos. Dow Jones perde 0,69% aos 41.700 pontos. Nasdaq também no vermelho, com uma queda maior de 1,39% aos 17.207 pontos. E o Russell 2000 cai 1,02% aos 1.991 pontos. Léo. Obrigado, Cá. Tudo anotado. O que a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos contratou para o Brasil? Pouco. O Ibov segue subindo 0,10, o dólar segue caindo 0,18, R$5,701 e assim vamos. 10h32, composição do Ibov agora por pontos, Cá. Vamos dar uma olhada nisso? Quais são os papéis que mais entregam pontos para o Ibov neste instante?
Olha só, a gente tem Rente 3, Localiza, subindo 3,25%, dando 68 pontos para o índice. Itaú dá 32 pontos, com alta de 0,73%, seguido por Sabesp, que está avançando 0,59%, entrega para o índice 25 pontos. Léo. Itaú Unibanco pode ser o nosso próximo destaque. Marcelo Coutinho bota YouTube 4 no gráfico e o Gabriel traz o fundamento entre os bancões. Continua sendo a marca mais sólida no entendimento dos investidores, Gabriel. Exato, Léo, e continua sendo o mesmo. Acho que o Itaú Unibanco é o principal banco do país, é um banco que tem os melhores resultados, entrega consistentemente ROI acima de 20%, consegue se reinventar, tem expansão de carteira de créditos. Você vê que o risco ali que está acontecendo por provisões é realmente um baita banco, assim, um banco que consegue entregar muito valor para o seu acionista, né? E acho que o Itaú Unibanco, né, até por essa questão, eu não sei se também é o papel com maior upside dentro do setor, né? Então a gente acaba olhando até para bancos mais digitais, como o Banco Inter, até mesmo o próprio BTG Pactual, buscando um pouco mais de upside, só que o Itaú continua consistentemente nos surpreendendo e entregando aquela nota 8 todo o resultado, sabe? Pois é, eu tava aqui narrando o envelope de alta com muita convicção, Gabriel, enquanto eu vi o gráfico. E aí eu fui checar com o professor, eu falei, sobe, lateraliza, sobe, claro, envelope de alta, não é? Aí o Coutinho virou pra mim e falou assim, Lindinho, não tanto, não tanto. Porque é o seguinte, de fato você tem um lateraliza e sobe, lateraliza, é um envelope de alta que foi entregue. Aqui. Por outro lado vem uma correção? Isso, então ele é um claro envelope de alta que deu uma recuada, ele ainda está perto dos seus níveis de suporte, ou seja, YouTube permanece altista, YouTube é um ativo beta positivo, ou seja, acompanha de forma positiva a variação do índice Bovespa, o YouTube ainda tem um viés cujo upside projeta R$ 33,95, só deu essa desaceleradinha aqui, ela não compromete o movimento de alta, e agora tem que ver, se ela continuar lateralizando, aí fica ruim, porque isso aqui vai virar um cai, lateraliza, cai. Olha o vira, chamando a atenção para o Ibovespa à vista. O Ibov vira e ameaça perder os 131 mil pontos. É você, Coutinho. Olha só, pessoal, o Ibov do seu lado direito, paralelo, lado a lado com o índice do lado esquerdo. Então, assim, os gráficos praticamente iguais, ambos lateralizados, ambos perdem um nível e lateralizam num nível abaixo. O índice Bovespa cota 131.057. Para a gente falar que azedou, ainda tem um espacinho. O Ibov teria que perder 130.080. 10 horas 36 minutos, cá na ponta oposta. Vamos aos papéis que mais tiram pontos do Ibovespa, exatamente no momento em que há uma virada dentro do índice. Petrobras, os papéis preferenciais estão caindo 0,80%, tirando 80 pontos do índice. Prio vem em seguida, caindo 2,80%, tira 54 pontos do índice. E depois a gente tem Vale, que recua 0,28%, tá tirando 42 pontos do índice, Léo. Obrigado. Bom, Petrobras e Vale são as nossas próximas atrações. Gabriel Junqueira. Léo, pois é, Léo, acho que Petrobras aqui a gente tem a situação primeiro do petróleo, né? Que vem consistentemente mostrando uma tendência mais baixista no médio prazo. A empresa, ela segue bem tocada, né? Segue tendo resultados, segue pagando dividendos, toda a pressão política sobre a Petrobras parece que não afeta nos resultados, e eu continuo otimista. Eu acho que a Petrobras ela tem um peso muito grande no índice Ibovespa, para a gente não considerar numa formação de portfólio. É um papel que paga um nível de dividendo muito alto também, então para aqueles investidores que gostam de receber esse dividendo também é interessante. E é um papel que tem um claro trigger no mercado também de mudança de governo, né? Então, se a gente tiver uma mudança do governo, é natural que as estatais comecem a andar um pouco mais, Léo. Petri 4, Vale 3, no radar, o Gabriel faz um aprofundamento especificamente em Petrobras, já projetando uma eventual mudança na agenda econômico-política. Vai lá, Coutinho. Bora. Titio, Oi. Agora é com você. meta batida. Se livrou dessa vez, né? Meta batida? Meta batida. Que beleza. Em qual papel? Eu não sei qual que é a posição que ela estava montada. Não sei. O que você tava fazendo, Figurinha? Fala pro tio. Estopou a operação.
Estopou, Tá na coração. dúvida sobre qual papel que ela tava montada. Tá bom, mas meta batida. Parabéns, Fiboninha. Vamos ao gráfico de Petrobras. Vai lá, Coutinho. Petrobras, pessoal, recordar é viver. Petro tinha uma venda no 3685. Petro continuou subindo e o que eu venho falando, né? O seu objetivo ok, 3866, muito dificilmente Petro subiria direto. Petro lateraliza, a lateralização ok, converge eventualmente no envelope de alta, só que os candles começam a mostrar uma mensagem diferente, né? Eu praticamente, o ativo cota 3702, eu tô no ponto de venda de Petro novamente, então, de novo, fiquem atentos, abaixo de 3685, o papel volta a azedar, que significa queda, como seria na venda a 3685. No caso de Vale, quando eu coloco o Vale 3 na tela, Vale tem um comportamento diferente, né? Vale tá aí desenhadinha para vocês num canal de alta. Vale tá tentando romper o 5749, que não consegue. Quem tá comprado em Vale, a priori, permanece bem comprado. Vale lateraliza, a lateralização enseja um envelope de alta, beleza, tudo sob controle. Só essa lateralização no excesso, ela vai perder este canal e depois ela vai começar a convergir para baixo, tangenciando 5637. Então, quem está comprado, ok, fique atento. Só que vale sim um stopzinho, pelo menos ali algo em região perto de 5637. 10h39, você vai deixando o seu pedido no nosso chat. Daqui a pouco tem o Se Vira na FIBA. São vários papéis que vão chegando da audiência para o Coutinho passear graficamente por eles. O Gabriel Junqueira tem 2 destaques já preparados, já separados para a gente aprofundar. É com ele que eu vou agora nesses 2 pontos. Eu e a Cá, a gente vai se dividir aqui. E na sequência, então, a gente inaugura o Se Vira na FIBA. Aí vamos organizar a cozinha para você entender o que vai acontecer na última faixa do Manhã TC News. Se liguem. A partir das 10h50, 10h50 e pouquinho, Alex Martins estará de volta. Vamos entender com ele as movimentações para o dia D das tarifas, o tarifaço do Trump, depois da abertura dos mercados, aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Depois, na faixa das 11h05, Fernando Marques ao vivo com a gente. E hoje a entrevista especial é com Lupinati, Christian Lupinati. Muita experiência, um dos operadores de mercado mais dedo na tomada que a gente já ouviu aqui na TC News. Esteve conosco muito próximo da Mover e a reboque da TC News durante muito tempo. É o nosso convidado especial, vai operar na unha o tarifaço hoje do Trump e preparamos uma abordagem especial. Não perca, é o Manhã TC News caminhando quase para sua última hora. Como passa rápido. Gabriel Junqueira, é o seguinte, tem um informativo muito importante sobre como as tarifas do Trump vão atingir o Brasil em particular. E nesse sentido, você está trazendo 2 reflexões aqui. Possível impacto das tarifas para o agro brasileiro e possível impacto para as tarifas no caso do etanol brasileiro. Afinal de contas, o etanol americano é sobretaxado e o etanol brasileiro é subtaxado quando chega lá nos Estados Unidos. Esse deve ser um dos pontos mais importantes entre aqueles que os Estados Unidos endereçarão para o Brasil nesse anúncio de tarifaço. Quero te ouvir a respeito e o impacto também em bolsa, bem importante esse destaque que você separou. Pois é, Léo, o setor do agronegócio brasileiro, a gente sabe que é um setor muito exportador e a exportação de etanol deve ser o principal segmento impactado pelas tarifas anunciadas hoje nos Estados Unidos. A gente sabe que desde 2017 o Brasil passou a adotar tarifas ao etanol importado. Inicialmente essas tarifas eram de 20%, posteriormente foram suspensas e depois retomadas no ano de 2023 com elevação para 18% em 2024, né? Para você ter uma ideia, os Estados Unidos mantêm uma tarifa de apenas 2,5% sobre o etanol brasileiro, sendo o Brasil o segundo maior produtor mundial de etanol, de 36,8 bilhões de litros produzidos em 2024. Porém, Léo, quando a gente pensa nisso, né, então, nossa, os Estados Unidos vai tarifar o etanol brasileiro, que horror. Não é tão ruim na prática, né? Porque desses 36,8 bilhões de litros produzidos em 2024, somente 300 milhões, então 0,3 bilhão
de litros foram exportados para os Estados Unidos. Então, a participação dos Estados Unidos, quando a gente fala de exportação, principalmente do etanol, né, então da exportação do etanol brasileiro, é muito irrelevante perto do contexto geral, sendo que o Brasil, primeiro, consome grande parte desse etanol em mercado nacional, né, então a gente exporta muito pouco, e do pouco que a gente exporta, menos ainda vai para os Estados Unidos. Outros mercados estão sendo os grandes direcionadores do etanol brasileiro. Dito isso, eu realmente acredito que nós devemos ter uma headline negativa sobre o etanol, e essas headlines elas podem fazer um pouco de preço, né? Então vai sair na capa dos jornais: Estados Unidos tarifa etanol brasileiro, né? Isso pode suscitar ali uma reação ruim para o mercado, porém, na prática, o impacto é marginal para as empresas produtoras de etanol. São Martinho, Raízen e Jalles Machado. Não vejo impacto que deva fazer grande preço nessas empresas em relação às tarifas no etanol brasileiro, Léo. Boa, Junqueira. E o Junqueira até citou, né, que não deve ter um grande impacto nessas empresas, mas vamos dar uma olhadinha em Raízen, Coutinho. Raiz 4, que hoje está subindo mais de 1%. Bora, gráfico na tela. Não, gráfico não veio, vamos tentar de novo. Vamos tentar agora ver se ele aparece. Apareceu. Raízen cota, quem sabe faz ao vivo. Raízen cota, R$1,87, o ativo baixista. Sem figura gráfica, o ativo, deixa eu ver se está em região de compra. Não, o ativo está abaixo, na verdade está sem referência. O ativo lateraliza desde segunda quinzena de janeiro. Ali foi a 1,87, 1,87 tangenciou 1,55, volta para 1,87, figura gráfica ruim. Quem está comprado está mal comprado. O ativo na sua mínima em termos de região de gráfico, quem namora o case, ok, mas no curto prazo eu não vejo a menor possibilidade desse papel pegar e dar uma acelerada, pelo menos se não tiver nenhum outlier. Boa, Coutinho. E o Ibov ampliou o viés de queda, está caindo agora 0,25% aos 130.813 pontos, estava renovando a mínima do dia agora há pouco. Vou pedir então para você dar uma olhada de novo no Ibovespa, Coutinho. Bora. O Ibov é aquilo, né, pessoal? Então o Ibov lateralizou numa região entre 131 e 133. O Ibov cai, lateraliza numa região entre 130 e 131 e nela está. Essa lateralização, se permanecer aqui em candles diários, vai montar um envelopezinho de baixo e joga o Ibov para baixo. Seu objetivo, 1,28,220. Boa, Coutinho. Vamos agora então para o próximo tema que o Gabriel Junqueira separou para gente, que é um relatório do BTG sobre as construtoras. O setor de construção civil, nesse momento, tá meio a meio. A gente tem Exetec recuando 0,32%, Even também em queda, mas destaque positivo, por exemplo, para Mitre, que está subindo 1,71%. A gente tem Tenda também avançando quase 2%, JHSF subindo também mais de 1%. Junqueira, traz pra gente então o seu destaque sobre esse relatório do BTG em relação às construtoras. Bom, Cami, o BTG Pactual fez um relatório sobre os resultados do setor de construção civil no quarto trimestre de 2024, né? Então, analisando a maioria das empresas que o banco acompanha, né, os resultados em geral foram muito sólidos, né? As construtoras listadas apresentaram um crescimento consolidado de 21% na receita líquida, com expansão de 250 pontos base na margem bruta e crescimento de 32% no lucro líquido em relação ao mesmo período do ano anterior. Tanto para o segmento de baixa renda quanto de média e alta renda mostraram um desempenho positivo. Isso foi muito bom. No caso de baixa renda, o programa Minha Casa Minha Vida continua gerando bons resultados para as empresas. As receitas avançaram 23% e as margens subiram 270 bips. Cury, Direcional e Plano seguem apresentando números muito sólidos, né? Então são os três principais papéis aqui da baixa renda que estão andando para cima. Ao passo que MRV e Tenda ainda estão num processo de recuperação que parece não ter fim. Então a MRV e a Tenda estão tendo muita dificuldade com o processo de turnaround. O segmento de média e alta renda ele é um pouco mais desafiador, até pelas condições econômicas do nosso país, juros altos, toda essa questão de demanda, porém
tudo isso continua surpreendendo positivamente com vendas fortes e novos lançamentos. As receitas no segmento de média e alta renda cresceram 20%, as margens aumentaram 220 bips e o lucro por ação cresceu 45%. O destaque segue sendo ela, Cyrela, a grande aí vertente do negócio, a empresa com bastante renome, que dobrou o seu lucro com o comparativo anual e atingiu um ROI de 22% no quarto trimestre de 2024, enquanto a Lave apresentou o melhor retorno sobre o patrimônio com 32% de ROI, né? Então, bons resultados para as empresas de construção civil, mostrando resiliência. A faixa de menor renda continua sendo grande destaque, mas na alta renda temos boas empresas que estão entregando resultado, Cami. Muito bem, Gabriel, 10 horas com 47 minutos, tabelinha boa. Meu parceiro, eu tenho 30 segundos aqui, de lá vou pro Se Vira na FIBA, depois tem o Alex Martins, então para acelerar, aproveitando essa aula que você nos deu de construção civil, por que só a MRV, entre todos os papéis do segmento, não consegue destravar? A Tenda também não, né, Léo? Mas assim, o que eu acho que quando a gente olha para essas duas empresas, são empresas que cometeram erros de gestão muito grandes, né? Então, MRV, ela tem a Resia, né, que é a operação nos Estados Unidos que acabou com a empresa ali, não acabou no sentido assim de resultado e de expectativa no mercado, né? Então, ela tá tendo muita dificuldade para conseguir encaixar essa operação no mesmo pace das operações no Brasil, e isso tem trazido muita dificuldade na hora dos lançamentos, dos resultados e tudo mais. Então, enquanto ela não equacionar direito como que ela vai fazer essa questão da Resia, ela vai ter muita dificuldade de destravar valor para o acionista. O que pode ser ou não uma oportunidade de longo prazo, né? Porque ao passo que as outras têm mantido uma consistência nos resultados, a MRV ela tem tido um pouco mais de dificuldade. Já a Tenda também, né? Não tem uma Resia, né? Não tem uma operação nos Estados Unidos, porém ela segue carregando aqueles erros que ela cometeu na época da pandemia, ali na questão do INCC, na questão de inflação, que vem atrapalhando muito os resultados, Léo. Então, colocando esses dois pontos aqui, são duas empresas que estão ainda patinando em relação às outras. Gabriel, muito obrigado, bom tarifaço para você, até amanhã. Bom, eu que agradeço, Léo, um grande abraço e até amanhã, pessoal. 10 horas com 48 minutos, melhorou um pouco o clima internacional, hein? Dá uma olhada na minha tela pro VIX, que agora não sobe mais 7 cacetada, e sim 4,45%, e os de 2 e 10 anos seguem fechando 1,5 ponto na média, DXY em 104 pontos. Reduziu o ímpeto de baixa Tesla cai a 6, agora cai 2,5, Amazon recua 0,4, Google tá pra virar, a Meta já virou, Microsoft também, a Apple tá caindo 0,22, Nvidia 0,6%. Índices acionários americanos, com você, Camila Nascimento. Vamos lá, a gente tem o S&P 500 nesse momento registrando perda de 0,33% aos 5.614 pontos. Dow Jones cai 0,30% aos 41.864 pontos e Nasdaq perde 0,26% aos 17.406 pontos. O Russell 2000 também arrefeceu um pouco da queda, está recuando agora 0,30% aos 2.000 pontos. Léo. A plataforma Financial Juices destaca, de acordo com o Irã, a abertura para negociações nucleares indiretas com os Estados Unidos. Isso coincide com uma pressão um pouco mais baixista para o petróleo. O Irã declarou que está disposto e pronto para negociar questões relacionadas à energia nuclear indiretas com os Estados Unidos. O petróleo, com isso, encorpa o viés de baixa, tá paga a informação para você que monitora o setor. 10 horas com 51 minutos, senhoras e senhores. O Poco Trader tá preparado, vem aí o Se Vira na FIBA, vamos prestigiar os pedidos da audiência. Daqui a pouco, Alex Martins compartilhando os seus racionais, faltam poucas horas para o tarifaço de Donald Trump. Agradecendo aqui o Ike Grafista que fala de Cury e destaca, papel renova máxima histórica hoje. Você, Coutinho? Vamos lá, pessoal. Cury colocando o gráfico no diário, estava no gráfico de 4. Lateraliza, sobe. Passa de R$ 24,85. Esse vivo aqui você pode até tirar. Quem está comprado, extremamente bem comprado. A priori, um ativo de manutenção. Compras a critério. Coutinho, até onde vai? Vou dar uma fibada rápida, não é a melhor, eventualmente, mas vou pegar mais longo. R$ 27,93. Dólar no 0 a 0. O Ibovespa aprofundando queda, 130.658 pontos. Coutinho, vamos falar desse dólar.
O dólar deu uma virada, olha só. Então, aquilo que eu falei, primeira fala no início do programa, hoje às 9 horas, né? Difícil de dizer para onde vai. O dólar tem uma figura muito ruim. O dólar no intraday fez um movimento extremamente abrupto. Olha só, se você trazer para a região de relevância, eu cantei a venda no 710, o dólar voltou, bateu no 691, voltou para o 710, ou seja, o dólar que ficou parado um tempão, em uma fração de meia hora, fez essa movimentação completa, por enquanto, sem viés. Asa 3 é o pedido de Savan Fará. Asa 3, double clique nesse cara e zoomzão. R$ 24,66. O ativo ruim, o ativo baixista, sem formação gráfica definitiva. Apesar de uma leve alta, nota os candles e a volatilidade, o ativo vai desacelerando. O objetivo de asa, a priori, permanece R$ 19,26. O Torresmo Milanesa, que é Ecor 3. Ecor 3, então vamos lá. Zoomzão nesse cara, vamos ver o que está acontecendo. Bonitão, sobe, longa lateralização, sobe, longa lateralização. Sobe, 5,88, objetivo 6,40, quem tá comprado, tá bem comprado. Como é que é o seu Madruga? Hã? Não tenho dinheiro! Vamos lá, tem mais gente falando com a gente, o Denis Macedo, que é Klabin. Vai lá, Coutinho. Klabin, KLBN11, vamos lá. Clica nesse cara, vamos dar uma olhada. Ruim, baixista. O ativo cota R$ 18,89. Bateu 19,28. Testa, volta, continua caindo. Objetivo de Klabin, 18,16. Agora a gente olha para qual 3? Pedido do JPS. Se vira na fibra, Coutinho. Qual? Qualicorp. Zoomzão nesse cara, vamos ver o que acontece. Bateu na segunda, R$ 1,45. O ativo sobe, longa lateralização, 1,70, 2,10, dentro de um canal. Formação gráfica, no longo prazo, é altista. No curto prazo, ruim, ainda lateralizado. O Thiago está inspirado, menino. O Thiago X-Trader está pedindo DGLY. DGLY, isso deve ser lá fora, talvez, ou é aqui? Digital L Inc. Vamos dar uma olhada se for aqui. 0,07, ruim, não sei o que você está namorando nesse cara. Dá uma olhadinha, o ativo sem vol, sem viés nenhum, tá quase virando pó. Bom, e aí a gente tem Embraer, Rodrigo Milan, meu parceiro. BR3. Double clique nesse cara e zoomzão. Embraer ia bem, vamos ver. Embraer tinha, na verdade tem, uma compra a R$ 65,83. Essa compra já estava cantada lá atrás, deu compra na segunda, terça-feira lateraliza, quarta-feira lateraliza. A compra começa a se descaracterizar. Eu ainda acho que vale a pena, o ativo pode dar uma viradinha. Quer colocar um stop? Alguma coisa perto de 63, 63,50. E o Lucas Genevro, para fechar, tá pedindo Home 3. Home 3. Double clique nesse cara pra gente fechar. Zoomzão, vamos ver o que tá acontecendo. O ativo, ele era altista, tinha o seu objetivo a R$ 9,95. Home lateraliza, a lateralização extremamente prejudicial para alta. Por quê? Porque eu já tenho um topo, né? Então ela já faz o seu topo, ela lateraliza e ela começa a cair. Quando você vai no curto prazo de Home, começa a cair, lateraliza, cai, lateraliza, cai. Então Home é baixista, não pode perder 8,95, cota 9,05. O objetivo de Home passaria a ser 8, ou passa a ser 8,64. 10,55, grande Coutinho, fechando a tabelinha aqui no nosso Se Vira na Fiba. Vamos pedir pra Fiboninha aquela mensagem final, aquela boa energia pra chegada do Alex Martins nesse dia tão tenso como é o dia do tarifaço. Capricha, Fiboninha, Brasil inteiro te ouvindo. Tem um poema. Olha, um poema, vai lá, pra inspirar os corações dos traders e investidores. Ele é muito legal, ele é bonitinho, ele tem um baita astral. É o meu papai Coutinho. Pronto, com essa estamos todos esperando o tarifaço de novo. Fiboninha, você foi de um jeito que eu falei, sai daí, garotinha. Tchau, Coutinho, tchau, até lindão. amanhã, tamo tchau. junto. Bom programa pra você. Obrigado, tchau, parceiro. pessoal, eu volto às 12 horas.